Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Hoje a gente vai conversar com Rafa Zaguri, mais conhecido como Alfazeta. Esse papo, assim, na verdade, ele é continuação de um outro papo que a gente já tinha tido faz um mês e meio, dois, num outro podcast, que é do Explica Bitcoin, que a gente fala bastante do portfólio de Nakamoto, que é uma coisa muito legal que o Rafa está produzindo. Eu vou deixar esse capítulo inteiro do podcast, quer dizer, eu vou deixar essa. Calma, eu vou editar isso aí, deixa eu reformular. Eu vou deixar o link para esse episódio na descrição. Vocês podem clicar se quiser escutar, mas no fundo são papos independentes. Um não precisa do outro, o outro vai ser só uma questão que ajuda a enriquecer esse. Então, começar pedindo para você se apresentar de novo, Rafa, de uma maneira bem breve, porque quem quiser te conhecer melhor pode entrar no outro, mas se apresenta em 2 minutos para gente. Beleza, obrigado de novo pelo convite, bem legal estar aqui. Vamos continuar aí o papo. Teve bastante coisa que a gente falou da última vez, mas acho que tem alguns pontos legais para a gente dar continuidade. Como você falou, eu sou Rafa Zaguri, sou CIO da Swan. Trabalhei muito tempo no mercado financeiro, tenho experiência grande trabalhando em banco grande, morei em Nova York muito tempo, trabalhei em bancos como Goldman, Merrill, Deutsche Bank, fiz bastante coisa e larguei o universo Fiat para me virar mais para o universo Bitcoin nos últimos anos aí. E acho que não podia estar num lugar melhor. A Swan é uma empresa que é só Bitcoin, né? A gente só faz conteúdo e compra e venda de Bitcoin. Na verdade, só compra, né? A gente não tem nem botão de venda. E estamos aí. Então, acho que a parte legal do que eu estou montando é a parte do Swan Research, né? E a gente falou, nós já falamos bastante no último episódio como que a gente está montando research, como que é diferente do que tem no mercado. Acho que é bem legal o que vocês estão fazendo no anti-research, também está super alinhado assim com, 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 com mais ou menos as ideias, os princípios que a gente tem em mente no Swan Research, né? E acho que Vocês são uma o mercado referência precisa para mais gente, disso. né? O ethos da Swan é um ethos muito forte que a gente vê muita sinergia, assim, essa parte de, sei lá, eu lembro do Tormer falando que you take care of Bitcoin, Bitcoin take care of you. Que é isso, né? A gente serve a um objetivo maior que é a adoção do Bitcoin e a educação do Bitcoin. Aí o resto fica muito mais simples a tomada de decisão, né? A cultura fica muito mais fácil de ser compreendida por todo mundo da empresa. É exatamente isso. E a gente vê isso muito na Swan, assim, não existe... a cultura é muito igual, né? Porque todo mundo tem muito a mesma mentalidade, no final das contas é muito isso que você falou. E quando tem alguma discussão, a gente só se faz uma pergunta, isso vai aumentar a adoção do Bitcoin ou não, né? Se vai aumentar a adoção do Bitcoin, faz sentido fazer. Se não vai aumentar a adoção, ou vai ter um impacto negativo, não faz sentido nenhum fazer, né? Então, isso simplifica muito a tomada de decisão na empresa. Não deixa de ser complexo, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, mas ajuda muito. Eu acho que problemas culturais eu posso te falar que a gente não tem na sua... longe disso, né? Bom, deixa eu começar então esse segundo episódio com uma pergunta interessante, que assim, no fundo você tá, entre aspas, no Leblon, não sei onde você mora, mas a Faria Lima do Rio é conhecida como Leblon, né? E ficou muito tempo em Wall Street. E tem aquele texto clássico do Croesus que é Por que os Faria Limers rejeitam o Bitcoin? E eu queria a sua opinião, que você tem uma rodagem nos dois mundos. Sim, eu acho que é uma série de problemas. Eu acho que, antes de mais nada, né, quando a gente fala assim do pessoal de Faria Lima, eu vou comparar um pouquinho até com o pessoal de Wall Street, que eu acho que tem muita coisa parecida, né? Acho que antes de mais nada, para ser justo, o Bitcoin não é um negócio fácil de entender, né? Acho que antes de mais nada, você tem que querer aprender, você tem que querer entender. E para isso, você tem que se debruçar e tem que entender várias áreas diferentes de estudo, né? Ciência da computação, economia, política, teoria dos jogos, psicologia, quer dizer, tem várias áreas que eu acho que você precisa entender. Então, para ser justo, acho que com os Faria Limers, é difícil as pessoas pararem para analisar um pouquinho de cada uma dessas áreas. Normalmente você vai chegar com um viés só, de uma área só, que você tem algum entendimento, né? E é um pouquinho também, assim, eu sinto muito isso. As pessoas vêm me perguntar, às vezes, falam,
vem com uma opinião forte sobre o Bitcoin, né? Então, sento lá com um cara que é o Faria Limer tradicional, o cara um portfólio manager grande, e ele já vem com a opinião dele preparada e é difícil você ter uma conversa porque você está tão distante, né? Eu acho que é uma analogia parecida é você sentar com o teu filho de 15 anos e querer explicar física quântica, né? Vai até entender, mas você tem que dar 10 passos para trás. Não vai ter tempo. Normalmente esse tipo de conversa é uma conversa curta, né? Então, acho que é muito difícil você conseguir quebrar esse tipo de interação que você tem, né? Eu acho que em cima disso, né, você para pensar com isso acontece muito, acho que investidor no mundo inteiro. É um mercado muito pequeno, ainda mais no Brasil, né? A gente acha que o mercado financeiro, pô, brasileiro é gigantesco, é pequeno. Todo mundo ali se encontra de alguma maneira, tem um efeito de networking muito grande, né? E é difícil e eles repetem muita coisa, né? Então ainda ouço até hoje, o pessoal fala, não, pô, mas eu acredito muito em blockchain, mas eu não acredito em Bitcoin. Ou, pô, mas o Bitcoin eu quero comprar outras moedas também, né? Vou diversificar, vou comprar. Porque são coisas que eles já ouviram e repetiram, né? Você faz duas perguntas, você vê que o cara não sabe exatamente o que que ele tá, o que que ele tá falando, né? Então acho que tem um pouco disso. Eu acho que também tem, em cima disso, né, tem um pouco de preguiça que sai desse pensamento em grupo, né? As pessoas, é muito mais fácil você sentar com dois ou três amigos que você conhece, que já investem, e vai ouvir o que eles falam, e você vai repetir o que eles falam, né? Do que você ter que sentar e estudar e realmente entender. Como eu falei, né? Você vai ter que sentar e estudar a ciência da computação, entender o que é o SHA-256, curva elíptica. Está muito longe, muito afastado do Faria Lima, né? Economia, eu acho que é a área que eles mais entendem, mas mesmo assim, lembra que grande parte dos economistas, mesmo os Faria Limers, né, eles vêm de um background keynesiano, né? Os caras foram para, o melhor que seja a universidade que ele foi, ele com certeza teve uma educação muito mais keynesiana do que relacionada à economia austríaca, né? E você vê isso indiretamente, né? Eles ainda apelam muito para o Estado, ainda apelam muito para intervenção quando precisa acontecer, né? Então, eu acho que quebrar isso também é um pouco difícil, mesmo na parte de economia, que, teoricamente todos os grupos, de todas as áreas seria a área que eles mais conhecem, né? Eles vão chegar com viés já errado, já torto, né? Tem a parte política, que eu acho que também essa até é uma parte pequena, eu acho que eles entendem, não é esse o problema. Tem teoria dos jogos, que aí você tem que entender como que os incentivos do Bitcoin realmente funcionam, né? Como é que eles estão alinhados, por que que existem mecanismos do Bitcoin se autocorrigir por vários métodos, né? Tanto acho que na parte de emissão quanto na parte de desenvolvimento. Isso é um negócio que eu acho que é super complicado, super difícil. Eu ainda estou aprendendo muito sobre isso, sobre as implicações acho que indiretas, né, que isso gera. E aí tem a parte de psicologia que vem em cima disso tudo, né? Um pouquinho assim, acho que uma parte de psicologia legal que a gente pode até depois falar um pouquinho depois é Stock to FOMO, né? A gente vai ver em algum momento psicologia de grupo revertendo. E eu acho que assim, o grupo de Faria Limers é um grupo que, infelizmente, só vai chegar e só vai acordar para o Bitcoin quando a gente chegar nessa fase. Vai ser quando o cara vai lá na Baronesa, vai sentar lá no almoço com o amigo dele vai falar: Não, pô, comprei Bitcoin aqui porque, pô, entendi, agora faz parte do meu portfólio, faz todo sentido. Aí ele vai lá e compra também, entendeu? E vai repetir para papagaiar a mesma coisa que ele acabou de ouvir. É assim que funciona o mercado financeiro, tá? A gente acha que, pô, esses grandes analistas, grandes investidores estão sentados fazendo research o dia inteiro? Não estão. Estão almoçando, fazendo reunião com clientes, estão fazendo outras coisas que não têm absolutamente nada a ver com o que eles precisariam realmente estar fazendo para analisar uma tecnologia nova e disruptiva como é o Bitcoin, né? E vou terminar falando isso. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia disruptiva. A gente tem, eu acho que assim, quando eles pensam em tecnologia nova, né, eles pensam muito ainda naquela curva de S tradicional, tipo, pô, isso aqui, de repente, o Bitcoin já está no final da curva de S, né, a gente já teve adoção. E acho que eles nunca vão conseguir separar, vai demorar muito para separar o que que é a rede do Bitcoin, que nem essa está perto de uma curva do S, né, em algum momento ela vai entrar numa curva de S, e o dinheiro, a parte monetária do Bitcoin que essa não vai ser uma curva de S, vai ser uma curva de J em algum momento que a gente vai ver lá no futuro. Isso é um conceito que, de novo, para o Faria Limer e para o pessoa de Wall Street ou para a pessoa do Leblon, eu acho que é muito difícil de entender e quebrar, porque é muito fora de tudo aquilo que ele está programado a ver no dia a dia, né?
Sabe que você falando me lembra? Você já deve ter visto um experimento de psicologia de como o nosso cérebro funciona, que tem um pessoal trocando passe entre si e passa um cara fantasiado de gorila. E você pediu para o pessoal contar os passes. Metade das pessoas Sim, estão tão focada contando o passe que nem vem o gorila que atravessou a tela inteira em ação. E no fundo é isso, né? A gente não enxerga a realidade, a gente enxerga a realidade interpretada a partir do nosso conhecimento e dos nossos mapas mentais, das formas que a gente vê o mundo, né? Então, faz total sentido isso. exatamente. E até acho que a gente que já é bitcoinheiro, né? Para pensar a sua trajetória, né? Eu olho para trás, assim, eu me lembro as primeiras vezes que eu li sobre o Bitcoin, eu tinha muitos desses preconceitos na cabeça também, de que, não, pô, os governos vão deixar esse negócio funcionar nunca, ou isso vai ser hackeado, ou, peraí, como é que realmente funciona esses 21 milhões, né? Alguém vai quebrar isso daí, vai ter mais que 21 milhões. Demora muito tempo, acho que até você realmente compreender que os mecanismos por trás do Bitcoin são realmente inovadores, né? E diferenciados. É, agora, numa outra perspectiva, você acha que brasileiro entende o Bitcoin mais fácil do que outras pessoas, sabe? Você sente que o sul geográfico, sabe, o sul global entende o Bitcoin mais fácil do que europeu ou americano? Depende, né? Vamos voltar, acho que nas diferentes áreas de entendimento, né? Eu acho que é muito mais fácil para o brasileiro entender como uma moeda pode perder o seu valor de referência, né? Estava até comentando hoje, a gente lançou um research novo de real estate, e alguém fez a pergunta, falou, não, mas peraí, pô, o que que acontece com o dólar perdendo valor, né? Como que real estate vai performar no mercado como esse? E eu trouxe de volta e falei, olha, nos anos 90 no Brasil, o que acontecia era que todos os ativos reais, né, imóvel, carro, tudo era dolarizado, né? A gente não trocava, não tinha preço de carro e de imóvel em cruzado, em cruzeiro novo na época. Era tudo em dólar. As transações aconteciam em moeda local, aconteciam em cruzeiro, mas era tudo dolarizado, né? Então a gente já passou por isso, talvez a geração mais nova não tenha passado por isso, mas a gente tem muita coisa, assim, mesmo a geração mais nova vai ouvir dos pais em casa que contam as histórias de que, pô, estava lá na sala quando o Collor confiscou a poupança, de que pô, via realmente o dinheiro perder valores fiscais do Maluf lá, do Sarney lá, para não deixar os preços subirem. Quer dizer, essas histórias todas viraram histórias da nossa cultura e quase que do nosso folclore, né, como brasileiro. Então, eu acho que por esse ângulo, por esse aspecto, é muito mais fácil para o brasileiro entender é, os potenciais do Bitcoin, né, como reserva de valor. Na parte de confiscabilidade também, né? Eu toquei um pouquinho nisso quando eu falei ali da poupança ser confiscada, mas é um ativo que você leva para onde você quiser, que você memoriza 12 palavras e você tem um ativo em seu poder se você quiser. Se você quiser deixar em custódia, você pode também, aí é opção pessoal de cada um, mas num limite, você atravessa o mundo inteiro com Bitcoin na sua cabeça, se você quiser. E eu acho que isso também, eu vou te falar, em algumas reuniões que a gente teve, a gente está tentando fazer algumas reuniões aqui no Brasil com pessoas de expressão. A gente teve um grupo de bilionários que a gente sentou para conversar com eu e o Guilherme da Suano para falar sobre Bitcoin, né? E eu acho que talvez o tema que tem, assim, pegou bem na veia quando a gente tocou e as pessoas entenderam quando a gente explicou exatamente isso. De que você memorizando 12 palavras, você tem a sua chave para o teu Bitcoin e ninguém pode tocar nele. Um governo não pode confiscar, uma pessoa não pode roubar, é teu e somente seu. Com isso, lógico, você tem o outro aspecto de vários outros aspectos de responsabilidade pessoal, né? Você memoriza 12 palavras e bate a cabeça amanhã, você perdeu todos os seus nativos, né? Mas, como diria lá o tio do Homem-Aranha, né? Acho que com grande força vem grande responsabilidade, né? E eu acho que esse aspecto é um aspecto que também acho que atrai muito o brasileiro. Por outro lado, eu acho que quando a gente entra na parte talvez, acho que um pouco mais de teoria de jogos, de tecnologia, o brasileiro é um pouco mais afastado disso. Acho que o americano já viu essas revoluções tecnológicas e viveu elas muito mais de perto, né? Ele viu a explosão da internet, ele viu a explosão da adoção de telefones celulares, ele viu essas explosões uma atrás da outra, e eu acho que ele compreende que isso pode ter esse potencial também explosivo
em algum momento. É, mas eu te dizer assim, pô, o brasileiro entende melhor ou pior, ou o sul-americano entende melhor ou pior Bitcoin, eu não sei te dizer, eu já vi de tudo, acho que já vi gente que eu considerava extremamente inteligente nos Estados Unidos e que não entende de jeito nenhum. E já vi também gente no Brasil, pô, pegar assim em 2 segundos e entender, entendeu? Acho que depende muito do teu background, de como que você está vindo, das tuas experiências pessoais, né? Acho que essa é a beleza do Bitcoin, né? Ele não é um negócio, de novo, por não ser simples, né? Você precisa exatamente de ter essa bagagem com você suficiente, tem que estar na hora de você não adianta você ser apresentado para o Bitcoin na hora errada, você não vai entender. Tem que ser na hora certa por vários aspectos, pelo que você já entende, pelo que você já viveu, e pelos seus pontos de vista para o mundo daqui para frente, né? Então, tipo, a conclusão do texto que eu comecei te perguntando de por que os Faria Limers rejeitam o Bitcoin, e a minha sensação de que porque brasileiro, argentino, tende a entender a principal proposta de valor do Bitcoin, que é tirar o dinheiro da mão do Estado mais rápido do que um americano, que um alemão, é justamente esse senso de desconfiança em relação ao Estado. Assim, você já tá. Sabe aquela história de quem já sentiu na pele o problema? Tipo, o alemão tá na geração dos avós ou dos bisavós. O Sim, americano já faz mais de século, ou quer dizer, mesmo em 19, a crise de 29 não teve um processo hiperinflacionário que eu saiba. Teve uma dor, mas a Alemanha foi bem pior, assim. O último processo hiperinflacionário, eu acho que é na época das guerras lá. Ou exato. seja, não tem uma memória histórica mesmo tão recente que nem brasileiro, argentino, Não, libanês. e a gente ouve isso dos europeus, né? A gente tem na Suona, a gente tem gente no mundo inteiro, e eu acho que os que eu vejo que mais reclamam da população dos seus países por estarem muito acomodadas e deixando esse tipo de acontecer é exatamente na Europa, os alemães principalmente, né? Ficam absurdamente chocados com razão com o que está acontecendo com as usinas nucleares lá, por exemplo, né? Que, assim, por motivos totalmente errados que não fazem sentido econômico nenhum, ambiental nenhum, estão sendo desligadas, né? Simplesmente por sinalização política, no, no final das contas, né? E eu acho que tem um percentual pequeno da população, mas esse é o percentual que eu acho que acaba vindo para o Bitcoin, que vê isso acontecer e reclama muito exatamente disso, de que como os pais dele, como sim, os pares deles, né? Os pais talvez não, mas os pares deles não vivenciaram isso, eles não têm ideia de que pô, o dinheiro não nasce do nada, né? A gente não pode simplesmente se apoiar no Estado, que o Estado. Mas não, mas é ótimo, pô, aqui eu tenho saúde de graça, eu tenho educação de graça, assim, não é de graça, vem de algum lugar, né? Tem que produzir. O governo não produz nada, ele redistribui, e redistribui muito porcamente. É, muito ineficientemente, de maneira muito ineficiente. Então, eu acho que no final das contas tem uma parcela que começa a acordar para isso, mas essas são as pessoas que estão vindo mais para o lado, acho que são poucas, né? Um percentual pequeno, senão isso não estaria acontecendo da maneira que a gente vê. Né? Bom, é, uma outra pergunta que eu estava assim me segurando para não conversar com você antes pelo Twitter, justamente para poder tirar essa dúvida em tempo real aqui, é sobre a tal Operação Choke Point, porque a gente ouve muito falar dela por um lado, por outro lado eu vi um contraponto do Corey que eu achei muito interessante, que pode ser muito bem só um nome que é uma cortina de fumaça para players que estavam se envolvidos em atividades fraudulentas tentarem tirar, tipo, lavar as mãos, falar que é uma captura regulatória, que é uma perseguição e não só uma punição justa por atividades ilícitas. Qual é Sim. a sua visão? Existe uma operação choke point? Existe, mas é um combate a fraudes justo? Qual é a sua visão sobre isso? Eu vou dar a conclusão do que eu acho, depois eu vou explicar um pouco. Eu acho que ela não é uma atividade coordenada, tá? Ela é, pelo menos não de início, ela não era coordenada e agora ela tem uma reflexividade dela entre os políticos que eu acho que que faz parecer coordenada e acaba sendo coordenada, né? Eu acho que isso tudo nasceu um pouco no que você falou, acho que assim, tem muito das fraudes que aconteceram que o pessoal tem que fazer alguma coisa, né? Depois que aconteceu o que aconteceu com o FTX, os reguladores
estavam dormindo no ponto, né? Isso não poderia ter acontecido da maneira que aconteceu, e agora está todo mundo meio correndo para tentar arrumar um problema que já deveria ter sido arrumado, não há um mês atrás, não há 3 meses atrás, não há 6 meses atrás, mas quando esse negócio começou lá atrás e vem de antes da FTX, né? Acho que antes da FTX a gente já via esse problema existir. Eu acho que o pessoal está confundindo muito também. Bom, eu vou falar nisso depois, falar entre o problema da SEC e do que está acontecendo. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas só voltando no choke point, né? Eu acho que a gente tem visto, assim, no final das contas, não importa se o que está acontecendo é coordenado ou não é coordenado, quer dizer, não importa tanto. O que mais importa é que está acontecendo. A gente vê cada vez mais bancos fechando as portas para empresas de Bitcoin, isso acontece. A gente perdeu, a gente tinha lá no Sona, a gente tinha conta com. Fala. Bitcoin only também, porque a gente só ouve relatos mais relacionados a cripto, tá afetando empresas Bitcoin only também. Tá, muito menos do que as empresas de cripto, mas tem banco que acaba confundindo tudo, né? Assim, da mesma maneira que a gente falou lá que os Faria Limers não entendem Bitcoin, cara, pessoal, o cara que está lá sentado na mesa de crédito do Citibank não tem a menor ideia, cara. Ele vê tudo como a mesma coisa, Bitcoin, cripto, para ele é absolutamente a mesma coisa, né? Talvez ele ache até Bitcoin pior do que o cripto, né? Sei lá. Mas a realidade é que a gente teve na Suana, a gente teve no ano passado, isso já tem um tempinho, foi antes disso tudo acontecer, mas a conta que a gente tinha do dia a dia, que a empresa já tinha há um tempo, desde o início, e pô, o Corey era cliente do Citibank há não sei quanto tempo, fecharam a conta do dia para a noite e não falaram por quê, simplesmente foi fechada a conta, né? Quando esse negócio todo começou, a gente tentou abrir conta em outros bancos e, assim, os bancos grandes, nenhum está abrindo. Primeiro, nenhum está abrindo conta de ninguém para começar. Está muito difícil abrir conta em banco grande. Por quê? Porque em cima disso tudo, né? E aí eu acho que é onde está a razão desse problema todo, que poucas pessoas falam. Você tem um problema estrutural nos bancos americanos que é gigantesco. Os bancos pequenos estão quebrados e tendo um fluxo de capital para fora absurdo, né? Tendo resgate todo dia. E os bancos grandes não estão dando conta do problema. A gente liga para abrir uma conta hoje num JP Morgan, numa Goldman, você não consegue, como pessoa física, você não consegue abrir conta, assim, demora, o processo está demorado porque estão com uma fila gigantesca. é, que se você hoje é correntista, ou empresa ou pessoa física, né? Imagina, você tem duas contas nos Estados Unidos. Você tem uma conta no Banco Regional lá do Minnesota e você tem uma conta no JP Morgan. Para onde que você vai deixar seus ativos? Eu não deixaria nada na conta do Banco Regional. Eu moveria tudo. E isso acontece hoje de maneira imediata, né? Antigamente, eu tinha que ir lá no banco, eu tinha que pedir um resgate, tinha que receber o cheque, tinha que pegar o cheque e mandar para o JP Morgan. Então, hoje não. Você entra lá no aplicativo do banco, você manda da tua conta do banco regional para o banco grande. Esse fluxo que a gente está vendo de banco pequeno para banco grande, isso é um problema que eu tenho certeza é o problema provavelmente número um na cabeça de todos esses reguladores hoje, tá? A gente viu também o pessoal a Caitlin Long tentou abrir, não sei se você acompanhou isso, mas a Caitlin Long, a CEO ela mudou o nome para, acho que é Custodia Bank, o novo nome do banco que ela queria abrir. Sim, o modelo de negócio do banco deveria ser assim, o modelo de negócio número um de todo banco. Ela falou, olha, o nosso banco a gente vai ter um backing de 1 para 1. Aliás, não é nem 1 para 1, é 1 para 1.0 alguma coisa assim. Então ele tem mais ativos colateralizando os depósitos do que os depósitos que eles têm, né? Então ele sempre vai ter mais ativo do que passivo. Enquanto que os bancos hoje, desde 2020, nos Estados Unidos, não têm compulsório nenhum. Então, se você depositar capital no banco, o banco pode emprestar isso tudo e não precisa ter nada no compulsório dele, que antigamente era 10%, né? Quer dizer, você botava 100, eles podiam emprestar até 90, que já era um absurdo, né? Depois de 2020, isso caiu e não voltou. O fato de não ter voltado também te diz alguma coisa, né? Então, eu acho que tem um problema gigantesco com os bancos, que está sendo pouco falado por motivos óbvios que ninguém fala, né? Assim, o momento que um FDIC nos Estados Unidos falou, olha, realmente está tendo um problema, a gente está tentando gerenciar, tudo vai dar certo, já era. A confiança foi para o espaço, né? Então, é o tipo de coisa que você não vai ouvir ninguém falar por motivos óbvios, mas que está acontecendo, sim, é evidente que está acontecendo, a gente vê isso acontecendo em vários lugares. Então, acho que
parte do que a gente está sentindo na operação Choke Point, eu acho que vem muito mais desses problemas, tá, do que de outras frentes. Aonde que isso vai acabar? Pô, realmente não sei, porque assim, os bancos estão. Eu não vejo uma saída de curto prazo para os bancos pequenos, os bancos regionais dos Estados Unidos. Eu acho que isso só vai continuar piorando no curto prazo. Assim, o que eles estão tentando fazer é ganhar tempo, para as pessoas esquecerem, o fluxo parar, o sangramento parar, né? Mas o problema sistêmico está aí. Talvez ele não vai explodir nessa virada, mas ele vai explodir numa próxima virada ou depois, como vem vindo. Isso não é um negócio que começou agora, né? A gente já vem esse problema se amplificando. Cada crise ele amplifica de uma maneira pior, né? E eu acho que a gente vai continuar, né, nesse sentido. E aí, só para voltar, né? Agora que eu botei esse pano de fundo, deixa eu voltar um pouquinho e falar do que aconteceu mais recentemente. O pessoal está falando muito do que está acontecendo entre a SEC, a Binance, né, e a Coinbase. Eu acho que é um pouco separado disso tudo, mas o pessoal está juntando isso tudo como choke point também. Eu acho que não tem muito a ver, mas não importa. De novo, é um ataque indireto a cripto na cabeça de quem está acompanhando isso de longe, né? Eu acho que grande parte desse problema, eu olho para esse problema, eu vejo os dois como errados, tá? Então é difícil tomar uma posição. Essa em si está extremamente errada, porque deveria ter dado direção para todo mundo já há anos, e não dá. Sim, as empresas detestam a Coinbase, tá? Detestam muito mais a Binance, mas a realidade é que a Coinbase várias vezes foi lá e pediu esclarecimentos para a SEC, falou, não, explica qual é a regra, isso aqui, o que é considerado um security, o que não é considerado security, se vai ser considerado security, o que a gente precisa fazer, como é que a gente pode registrar, e a SEC se negava de dar explicação. Isso é um problemaço, né? Porque, pô, se você tem um regulador que está te regulando, a primeira coisa, você precisa ter regra clara do que você pode fazer ou não pode fazer, né? Então, em defesa da Coinbase, isso tudo aconteceu nesse período de tempo. Eu acho que, assim, olhando do outro lado, a Coinbase tem que explodir também, porque aquilo ali é um cassino, cara. Você entra lá, é criminoso o que eles fazem, né? Você vai falar, não, você faz o staking aqui dessa moeda que eu nunca ouvi falar na vida, você vai ganhar 12%. A pessoa que não sabe muito bem, né? O cara entra lá para comprar, isso é uma das coisas que deixa a gente com mais raiva. O cara entra lá para comprar Bitcoin. Primeiro que não acha, né? Para você comprar o Bitcoin, você tem que passar por 30 telas, pô, catar, procurar, deveria ser a primeira coisa na página, né? Mas não é claro. Até você chegar lá, ele já te ofereceu um Bitcoin que não é um Bitcoin, né? Um Bitcoin, sei lá, Bitcoin Cash, alguma outra coisa. Ele já te ofereceu uma moeda que você nunca ouviu falar na vida, já te ofereceu Ethereum para você fazer staking. Tudo isso foi oferecido ao longo do tempo, antes de você realmente conseguir comprar o Bitcoin. E voltando a falar o que a gente já falou, pô, para as pessoas como a gente que entende a diferença entre o Bitcoin e essas outras moedas, a gente vai ignorar isso tudo, vai entrar lá, vai comprar o Bitcoin, né? Se você usasse a Coinbase, você entra lá para comprar o Bitcoin. Mas a pessoa que não entende, ela vai, mesmo que ela compre o Bitcoin, ela vai voltar e falar assim, pô, mas eu comprei esse Bitcoin aqui, cara, esse negócio não tá me dando juros nenhum, né? Pô, e ainda aquela mentalidade ainda de fiat, né? Pô, tem que render alguma coisa. Eu já vi que eles têm esse Ethereum aqui, que pô, tem esse staking que eu coloco lá, deixo custódia com eles. Pô, eu recebo 16 por 6% ao ano, sei lá quanto que pagava. Eu vou fazer esse negócio porque, pô, pelo menos eu estou recebendo um dinheirinho aqui, né, sem saber os riscos que está tomando para isso, sem saber que é uma atividade, de novo, considerada até ilegal. E foi esse ponto que a SEC veio em cima muito da Coinbase, né? O problema da Binance é diferente, é o problema de fraude, né? Eles estão indo bem mais agressivamente em cima da Binance. Mas o problema da Coinbase é assim, se você lê o documento, a parte de staking é o que eles mais falam, é que o processo, embora Ethereum e algumas outras moedas eles não tenham mencionado, eles mencionam que a atividade da Coinbase está fazendo staking é considerado um security na visão deles. E isso tem implicações diretas, né? Cara, isso vai ser uma briga enorme, porque agora a Coinbase voltou, falou que pô, não vai parar de fazer staking, vai continuar fazendo staking e vai brigar, vai entrar realmente na justiça contra essa. E sim, nos Estados Unidos você pode fazer, isso acontece toda hora, né, do regulador ser processado. Eu falei lá da Custódia, eles acabaram de ganhar, acho que foi semana passada, eles ganharam causa para poder ir atrás e poder levar a julgamento
eu não sei qual foi o regulador, se foi CFTC, bom, não sei, o regulador que falou que eles não poderiam montar o banco. Então, isso acontece muito nos Estados Unidos, você poder ir atrás do regulador, e o processo não é perfeito, mas ele funciona e a SEC perde muito caso. Então vai ser assim, eu só vou ficar sentado comendo pipoca, porque isso não me interessa nem do lado nem do outro. Eu quero que os dois se explodam no final das contas. E do ponto de vista mais específico da Swan, vocês pensam nisso como um risco? Vocês pensam em formas de mitigar esse risco? Vocês estão pensando em abrir contas, sei lá, fora dos Estados Unidos por conta disso? Vocês estão pensando em mirar em expansões mais fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos por conta disso? Ou seja, isso aí está afetando em alguma coisa o planejamento estratégico de vocês? É, do ponto de vista do que a gente oferece, não. E não vai afetar de maneira nenhuma. Assim, a empresa é uma empresa que é Bitcoin only e a gente não vai mudar isso nunca. Assim, eu te garanto que a hora que se isso mudar de alguma maneira dentro da Sona, a empresa acaba, porque 99,9%, se não 100% das pessoas que estão lá têm essa mentalidade de que, pô, é Bitcoin only, né? Eu acho que a gente tem tentado tomar alguns passos para tentar minimizar os riscos, né? Porque de novo, a gente pode argumentar, e a gente tem argumentado de que Bitcoin é totalmente diferente de cripto, e que nada disso deveria ter acontecido. Eu acho que, assim, uma das coisas boas é que, assim, a SEC tem sido clara desde o início que Bitcoin não é considerado um security. Então, por esse aspecto, de ser enquadrado como uma security, como o staking de Ethereum, com outras moedas que eles mencionaram, isso, acho que não, o risco disso acontecer é praticamente nenhum. O risco que a gente vê é muito mais do lado do choke point, como a gente falou, né? Sendo ou não coordenado, ele está acontecendo. Então, a gente tem diversificado custodiantes, né? A gente deu uma sorte grande, a gente começou a diversificar custodiantes. Isso é um processo que vem vindo já há alguns meses. E algumas semanas atrás, o regulador, a gente usava o Prime Trust, por exemplo, como custodiante dos nossos ativos. Antes de eu falar disso, sim, uma das coisas que a gente se preocupa muito. Antes disso tudo, todos os clientes que entram, assim, a gente vai treinando o cliente, assim, o ideal, a gente fala, olha, onde você quer chegar, você ter custódia própria. Não deixe os ativos com a gente, não deixe os ativos com ninguém, você quer ter custódia própria. Mas a realidade é que a gente tem muito cliente que não está pronto para ter custódia própria, né? E eu posso falar o dia inteiro de que, pô, eu não gosto do modelo de custódia, eu acho que não tem que ter custódia terceirizada, mas a realidade é que vai ter cliente que vai pedir isso. O cara está acostumado em ter a custódia dele com Fidelity, está acostumado a ter a custódia dele com outros bancos, né? Então, a gente precisa se preocupar com e ter alguma coisa para oferecer para ele, senão ele vai comprar Bitcoin em outro lugar. Então, a gente usava o Prime Trust como custodiante, era o nosso principal custodiante até 2 semanas atrás. E o Prime Trust estava envolvido, ele era o custodiante do FTX, né? Então, os reguladores, nos Estados Unidos, para você poder oferecer esse tipo de serviço, você precisa ter licença de estado por estado, né? Os estados são muito independentes nos Estados Unidos, então cada um tem a sua regulamentação própria, cada um tem independência suficiente para poder legalizar ou não legalizar esse tipo de atividade. E os estados vieram um a um indo atrás do Prime Trust. Então, a gente tinha o Prime Trust no Texas. Texas veio atrás e falou, não, a partir de agora não pode mais, ou a partir de uma data X, vocês não vão mais poder oferecer para Prime Trust. Vocês não vão mais poder oferecer serviço de custódia aqui no nosso estado, a não ser que você siga isso, isso, isso e isso, e a Prime Trust estava indo atrás para fazer isso tudo, né? Quando eles viraram para a Conérica, né, Conérica, na verdade, virou para eles e falou, olha, a gente vai vocês não podem mais ter os seus serviços aqui e os clientes que têm custódia com vocês, eles têm que liquidar a posição de Bitcoin. Quando a gente ouviu isso, a gente falou, bom, agora não tem mais o que fazer, porque a gente não vai fazer nossos clientes liquidarem a posição deles de Bitcoin, vamos achar uma alternativa para o Prime Trust. É, a estrutura do Prime Trust ela é segregada, então assim, se der zica, pô, bate na madeira, os caras explodiram, é um trust montado em nome de cada um dos clientes. Então, assim, por lei, ele é segregado dos ativos do Prime Trust. E a gente prefere esse modelo de segregação do processo de broker, né, onde a gente está comprando e vendendo, e do modelo de custódia, ele é super importante, né? Todos os problemas que a gente viu lá com FTX, por exemplo, tendo a Alameda Research e a custódia junto, é exatamente que você acaba tendo essa lateralidade de fundos, né? O cara pega lá o ativo, o Bitcoin que não é dele, que é do cliente, e põe para tradear, né? A gente é super claro que a gente quer separar, e a gente não só quer separar dentro de casa, a gente quer separar para fora de casa, a gente quer terceirizar
a custódia para não ter esse tipo, não ter nem potencial disso acontecer. Isso não isola o risco de fraude, você ainda pode ter fraude. Eu posso, sei lá, o custodiante pode falar que deixou o Bitcoin lá no Trust e por um motivo ou por outro estava me mostrando o endereço que não é o endereço deles. Sei lá, estou pensando aqui, isso pode acontecer. Mas você reduz e praticamente elimina o risco de commingling, né? De você estar usando ativos que são dos seus clientes para tradar, né? Então, essa decisão na nossa cabeça, ela é clara e assim, a gente vai querer continuar nesse modelo. A gente quer separar o nosso papel de broker do nosso papel de ajudar os clientes a comprar Bitcoin do nosso papel de custodiante, que, de novo, não tem que estar dentro de casa, né? Pode ser que no futuro a gente pense em montar isso, mas aí pô, tem que ser feito com uma governança muito sólida, é um negócio super complicado, tá? A gente não está pronto para fazer isso e o nosso foco, de novo, tem sido muito mais na primeira parte, na parte de educação, na parte de criar conteúdo legal para investidor, do que na parte de montar a estrutura de custodiante. Só voltar para fechar a história, uma das coisas que aí a gente resolveu, quando veio esse negócio com a Conérica, a gente falou, pô, agora a gente não tem que fazer, vamos ter que diversificar, né? Vamos achar outros custodiantes. Então a gente estava no processo de trocar de custodiante, resolvemos há umas semanas trocar de custodiante, e nesse período de lá para cá, Prime Trust, não sei o que vai acontecer, mas, de novo, tá nos headlines de que pode estar em situação. Eu acho que o problema deles é muito mais, eles são uma startup, né? Quer dizer, assim, nem é tanto uma startup, porque já está aí há muito tempo, mas eles têm um cash burn alto, né? Então a empresa precisa levantar capital para sobreviver, mas acho que não é um problema de fraude, acho que não é, quase certeza que não é um problema de fraude, acho que não é um problema dos ativos não estarem lá. Agora, eu ponho minha mão no fogo, cara, não ponho minha mão no fogo para ninguém, custodiante, né? No final das contas. É o que eu falo. Vamos educar todo mundo para fazer custódia própria. No final das contas, a gente está tentando fazer, em cima de tudo, o processo muito mais fácil para os nossos clientes terem custódia própria. A gente está, inclusive, Hum. a gente comprou a Spectre Solutions ano passado, o pessoal que tem que fazer aqueles wallet do Spectre, né? E para quê? Porque a gente quer criar custódia colaborativa, quer criar multi-sig, quer criar esse tipo de solução que a gente vai estar oferecendo para os nossos clientes até o final do ano. Esse é o modelo que a gente quer. E aí a gente vai ter um range, vai ter o cara que chega lá e, pô, uma instituição, por exemplo, a gente tem tesouraria de empresa que o cara não quer ter as chaves em poder próprio, né? Ele não quer ter que criar dentro da empresa dele pô, um mecanismo de que, eu tenho uma chave, pô, meu CFO tem outra chave. Ele quer ter custódia, ele quer colocar de novo no Fidelity da vida, no lugar que ele sabe como é que a estrutura é feita. Então, eu acho que vai ter um mercado para isso, vai continuar tendo mercado para isso, mas o que a gente quer criar é um caminho para o cliente poder chegar na custódia própria, custódia própria. Cara, você preparou de uma maneira que eu não poderia pensar como melhorar o gancho para a próxima pergunta que eu tenho aqui na pauta, que é basicamente essa questão de que a maioria das pessoas não querem fazer autocustódia, pelo menos atualmente, né? Então, como é possível mensurar o risco de uma diluição de oferta do Bitcoin, visto que quando a pessoa não faz autocustódia, existe o risco de existirem paper Bitcoin? Ou seja, tipo, a gente fala que tem 21 milhões e que esse é o limite, mas se a pessoa compra o Bitcoin na FTX ou no Nubank ou em qualquer outra coisa que ela não tenha custódia, você não sabe se é um Bitcoin mesmo que está lá. Você não está pegando o Bitcoin para você e vendo no seu NOC e tá tudo certo. Você não tem como Sim, saber. Tipo, a FTX, quando quebrou, o pessoal viu depois que eles não tinham nada do Bitcoin que eles supostamente deveriam aos clientes deles, por exemplo. E isso é exato. uma preocupação com vários outros players do ecossistema. Então, como você pensa nisso? Como você mensura esse risco? Essa, sabe, ou como você mensura essa diluição, talvez? Eu de começar com um tom positivo, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas se tem uma coisa boa disso tudo é que a gente está vendo, assim, é claro, esse movimento de passar a ter custódia própria, tá? Eu vou mencionando muito o exemplo ali da empresa, da pessoa que acabou de comprar Bitcoin, porque esses eu acho que são os casos clássicos do cara que acabou de entrar no Bitcoin, ele não está pronto ainda para ter custódia própria. Mas no outro espectro, né, os clientes que já estão com a gente, cara que faz DCA ali já há um tempão, está com a gente há muito tempo, cara, a gente está vendo um fluxo grande para custódia própria. E não é só na Swan, tá? A gente vê isso no mercado como um todo. Eu acho que tem uma parte grande
dos investidores de Bitcoin que acordaram exatamente para esse tipo de risco, né? Acho que a FTX mostrou muito isso, de que, pô, not your keys, not your coins, né? No final das contas. Eu acho que acontece muito, por isso que eu falo que eu tô só comendo pipoca e olhando o que está acontecendo entre a SEC e a Binance e a Coinbase. Eu acho que Coinbase não tem tanto problema, mas a Binance, cara, eu não ficaria surpreso se eles também não têm os bitcoins que eles falam que têm. Assim, inclusive na documentação da SEC, você lê lá, eles claramente mencionam commingling, né? Que o cara tá pegando, que eu acabei de falar, ele tá pegando os ativos que seriam dos clientes e tá usando esses ativos para fazer wash trading, para fazer atividades de trading que eles não deveriam estar fazendo. Essa é uma das acusações que eles colocaram na documentação. É, então, acho que já existe muito disso. Eu acho que assim, esse preço a gente já está pagando, tá? Isso não é um preço que a gente vai pagar lá na frente. Eu acho que isso é um preço que a gente já está pagando há muito tempo. É um preço que a gente paga, por exemplo, por não ter um ETF nos Estados Unidos em spot. O ETF nos Estados Unidos é em cima de futuros. Mesma coisa, é um IOU no final das contas, não é Bitcoin, né? Então, ó, eu acho que assim, parte talvez do que a gente tenha visto da atividade de preço ter sido tão ruim do Bitcoin durante esse ciclo, eu acho que é muito disso, porque tinha muito Bitcoin no papel que estava sendo negociado aí e Bitcoin verdadeiro não estava trocando de mão tanto quanto acontecia nos outros ciclos, né? Eu acho que isso tudo é bom. Isso vai ser isso a gente está passando por um processo de limpeza, né? Isso assim, as pessoas estão aprendendo, estão vendo que realmente tem um custo, né? É difícil, porque o cara vem com aquela cabeça, aquilo que eu já falei, vou repetir de novo, ele vem com a cabeça Fiat, né? Ele fala assim, pô, tenho meu dinheiro ali na XP, na custódia da XP, pô, eu quero a mesma coisa, eu quero entrar na minha conta online, eu quero ver que meu Bitcoin tá lá, não quero ficar esse negócio de, pô, ter que escrever num papelzinho minha chave, de ter que memorizar, pô, isso é muito complicado, é muito longe da realidade que ele está acostumado, né? É um processo muito de educação, acho que assim, se você olhar muito do que a gente faz na Suana é educação, a gente quer que as pessoas entendam que, assim, primeiro não é tão difícil quanto você acha, muito pelo contrário, eu acho que é muito mais fácil você montar uma carteira de Bitcoin do que você abrir uma conta bancária. É extremamente mais fácil. Você não precisa de lugar nenhum, você não precisa mostrar documentação nenhuma, você não precisa preencher um monte de formulário, você não precisa esperar, você simplesmente baixa no limite, você baixa um aplicativo e você escreve 12 palavras. Acabou, tá aí, tua conta bancária tá feita. Mas é diferente de uma experiência que, de novo, o usuário típico vê, né? E aí tem o negócio, pô, beleza, fiz a carteira, mas e aí, como é que eu vejo o meu saldo, né? Como é que eu sei que o Bitcoin tá lá, né? Ele quer entrar ali na continha da XP dele e ver que pô, o dinheiro tá lá, tá subindo, tá descendo. Então tem que quebrar essas coisas com o tempo. Eu acho que é positivo o que está acontecendo exatamente por isso. Primeiro, duas coisas estão acontecendo que são muito positivas. Primeiro, as pessoas estão começando a diferenciar Bitcoin de cripto. Isso é claro, a gente está vendo, cara, a gente está tendo um fluxo absurdo de clientes que estão vindo da Binance, da Coinbase, porque e estão vindo para a gente, eles não estão vindo para a gente para comprar moeda XYZ sem nome, né? Eles estão vindo para comprar Mini Bitcoin, eles Dog. só oferecem Bitcoin. Exatamente. Então, acho que isso é positivo. E eu acho que a custódia própria é um negócio que também vem nesse finalzinho de ciclo. Agora a gente está vendo, é, pouco ainda, mas acho que a gente está vendo isso ir para o caminho, pro caminho certo, tá? É educação, no final das contas. As pessoas têm. E tem muito também que você tem que passar uma experiência ruim, tem que experimentar para. O cara tem que ir lá, tem que botar a mão no fogo para para ver que o fogão estava quente, né? Queimou a mão e não vai voltar lá de novo, né? É, quem dera fosse assim, né? Quem dera tivessem pessoas que não precisassem insistir, insistir até ter certeza, né? Mas, pô, bom saber essa perspectiva, me deixa mais otimista, assim. Uma outra pergunta aqui é que você já comentou uma vez, eu acho que foi no podcast do João Grilo, que todos nós trabalhamos para a melhor empresa do mundo, que a gente é acionista dessa melhor empresa do mundo. Aí eu queria te perguntar, na sua opinião, usando uma linguagem acessível aos Faria Limers, ao pessoal de Wall Street, quais seriam essas características qualitativas dessa empresa que faz ela a melhor empresa do mundo? Cara, isso é uma boa pergunta, assim, vou tentar organizar.
Eu acho que antes de mais nada, uma das coisas que mais me impressiona, falar o que que me impressiona no Bitcoin e aí tentar comparar um pouquinho com uma empresa. Primeiro que é global, né? É a primeira empresa, se fosse uma empresa, é a primeira empresa que tem um alcance realmente global. Uma pessoa, pô, na Islândia pode comprar Bitcoin, uma pessoa no Afeganistão pode comprar Bitcoin, uma pessoa no Brasil pode comprar Bitcoin. Não existe fronteira, né? O Bitcoin, você tendo acesso à internet, você pode comprar ele em qualquer lugar. Então, eu acho que assim, você tem o teu mercado, seu target market, ele é o mundo, né? Assim, se você está procurando um TAM maior que esse, não tem. E é um TAM monetário, né? Que são, assim, ó, talvez o maior mercado do mundo. Quando eu olho do lado, assim, da qualidade dessa empresa, né? De novo, se a gente fosse chamar de uma empresa, é, cara, a qualidade das pessoas que trabalham com Bitcoin é surpreendente, tem de tudo. Agora que eu estou um pouquinho mais perto, você vê, as pessoas são muito boas, né? Então, acho que a gente atrai um talento muito bom, e além disso, que eu acho que é o mais importante, é um talento que está super alinhado, né? Todo mundo está perseguindo os mesmos objetivos, todo mundo quer aumentar a adoção de Bitcoin, e todo mundo quer que o preço suba, no final das contas, de uma maneira ou de outra, né? Preço suba talvez não seja o melhor variável, mas ajuda, né? As pessoas querem maior adoção. Isso significa um preço maior ou não, aí depende um pouco, aí já entra um pouco talvez na parte de princípio de cada um de nós, tá? Mas eu acho que o preço é uma variável importante para os outros princípios também, porque vai levar mais, o preço leva mais adesão. Você tem Sem uma o preço, nada reflexibilidade para em pé, gigantesca. né? Sem o preço, mineração não para em pé, não existe adoção, a Exato, segurança não, tipo, precisa ter o preço rolando junto, senão não tá rolando adoção. exato, exatamente. Então, acho que assim, o preço é importante. E nesse ponto tá todo mundo super alinhado. Então, o que eu falei lá no João, se eu me lembro bem, cara, todos nós somos acionistas nessa empresa, né? Eu tenho as mesmas ações que você tem, que outras pessoas têm, e nosso interesse é de que esse negócio dê certo, né? Então, eu acho novo, que quando eu vejo isso, que, pô, um negócio global, com um addressable market gigantesco, com as melhores pessoas do mundo trabalhando nisso, e não só trabalhando, tá? Assim, a quantidade de horas que a gente gasta nesse negócio é, assim, é maior do que a gente gastaria provavelmente em qualquer emprego, né? Porque, de novo, você quer aprender mais, você quer contribuir de alguma maneira. Eu sou um exemplo grande disso, assim, pô, resolvi voltar a trabalhar e trabalhar com Bitcoin exatamente porque eu quero que esse negócio dê certo, eu quero aumentar a adoção do Bitcoin no mundo, né? E assim como eu, tem milhares de pessoas no mundo inteiro que estão seguindo esse caminho, né? A gente falou um pouco, né? Mas eu vejo lá na Suana, assim, a cultura é muito forte que a gente tem na empresa exatamente por isso, porque é todo mundo remando para o mesmo lado, cara. A gente quer a mesma coisa no final das contas, né? É, e acho que só para fechar, não existe governança melhor do que a governança que a gente tem no Bitcoin em nenhuma empresa no mundo, né? As regras são claras, as regras são transparentes, as regras vão ser sempre implementadas de maneira distribuída pelo mundo. Nenhum de nós pode mudar as regras, né? A transparência do Ledger ela é total, a transparência do código é total. Então, eu acho que sim, falando de governança, não tem nenhuma empresa no mundo que talvez chegue aos pés do que a gente tem na estrutura do Bitcoin hoje. Cara, eu adorei a sua lista e talvez seja um pouco de ego eu falar isso, porque ela é muito parecida com a lista que eu já tinha feito para responder essa mesma pergunta. Um dos primeiros textos que eu escrevi quando eu ainda era um startupeiro começando a estudar o Bitcoin chamava justamente isso, a melhor empresa do mundo, e o exercício que eu fiz foi justamente fazer uma análise qualitativa do Bitcoin. Olha o que eu separei para você ver como é parecido com o que você falou. Branding, cultura forte, propósito, atração e retenção de talentos, setor perene, é o que você falou de dinheiro, né? O setor do Bitcoin é dinheiro. O dinheiro existe, sabe? Sim, O investidor fundamentalista quer um setor perene, não quer paletas mexicanas, por exemplo. Um NPS alto, que significa essa atração e retenção de talento, inovação, governança transparente, crescimento viral, daí aquela história dos poços do castelo do Warren Buffett, né, as vantagens competitivas, que é o efeito de rede que já foi gerado, e no fundo tudo isso gerando uma antifragilidade. Tipo,
praticamente a mesma resposta que você deu, e, tipo, só ilustra essa questão de como todo mundo rema para o mesmo lado, né, quando tá com essa É, cultura forte alinhada. você falou de talento, eu esqueci de entrar nesse ponto. É, cara, depois que eu entrei na Swan, eu parei de contar já o número de pessoas que entram em contato comigo no Twitter, no LinkedIn, falando, pô, eu quero trabalhar para Bitcoin, arruma alguma coisa para fazer, eu faço de graça para vocês. Assim, não é um, não é dois, não é três, não. Todo dia tem uma coisa que isso não, você trabalhar numa empresa, quantas vezes alguém te ligou numa empresa e falou assim, pô, eu quero ir trabalhar nessa empresa de graça para vocês? Isso não existe. Não existe, né? Eu acho que isso conta muito, assim, do poder da marca, e da cultura forte que a gente tem realmente, né, nesse negócio. Não, é algo impressionante. Você comentou que você talvez não estaria fazendo o que você está fazendo com esse grau de engajamento se não fosse o Bitcoin. Cara, eu posso falar exatamente a mesma coisa. Assim, eu nunca fui, sabe, eu sempre fui aquele aluno que tinha um potencial, mas sentava no fundo da sala e não era engajado propriamente, sabe? Eu estava entediado na sala de aula. Mesmo mestrado, doutorado, era muito fazer o mínimo possível. Cara, no Bitcoin, qualquer um que está trabalhando no meio sabe que é o oposto, né? Assim, você acorda pensando no assunto, você vai dormir pensando no assunto. Tipo, acho que para você aconteceu o mesmo que para mim, que começou como um hobby, como um lazer, como um entretenimento, uma curiosidade intelectual e do nada foi se transformando num caminho profissional. Só que você monetizar um hobby te dá uma vantagem competitiva que, assim, quando você vai pedalar, se você pedala escutando podcast, cara, é 1 hora a mais por dia que você está estudando e outra pessoa não. Se você está num outro setor que você não está estudando, ouvindo um podcast, e não está se aprofundando, você não está aproveitando esse mesmo tempo. Então, esse grau de engajamento, assim, o Bitcoin realmente atrai, retém e catalisa talentos. Tipo, tem muitos talentos que em outras áreas estão adormecidos e estão fazendo o mínimo necessário, um pouco mais do que o mínimo, mas não realmente se dedicando 100%. E isso eu acho muito legal que o É. Bitcoin faz, ele Não, deixa eu realmente contar assim um pouquinho, catalisa. entrar um pouquinho na minha história, que assim, eu falo pouco da minha parte pessoal, mas eu vou contar um pouco porque eu acho que encaixa bem aqui. Cara, eu sou um cara que assim, sempre fui muito mais introspectivo. Eu preferia estar o dia inteiro fazendo código, lendo research, escrevendo, do que estar aqui no podcast, né? Isso não é natural para mim, né? Não é uma coisa que sai naturalmente, embora assim, na minha experiência profissional, tive que fazer várias vezes, cara. Fazia apresentação para milhares de pessoas na Merrill, pô, tinha que estar viajando, falando com cliente, não tinha jeito. Mas se você me perguntar o que que eu prefiro fazer, eu preferia muito mais estar sentado num computador pensando. E quando eu primeiro pensei em contribuir para o Bitcoin, eu fui para o lado natural e o lado confortável, que é, cara, vou contribuir para o código, vou revisar o código, vou trabalhar em open source. é, mas aí eu vi que, pô, ajuda, mas tinha outras coisas que eu podia estar fazendo que iam estar amplificando de maneira muito maior o reach, né? De, pô, vou pegar, eu conheço o mercado financeiro, cara, vou tentar montar um negócio que mostra pro Faria Limer que o Bitcoin tem que estar no portfólio deles, né? Na linguagem que ele entende. Para fazer isso, não adianta eu fazer isso sozinho, assim. Eu tinha lá, fiz o que virou o Nakamoto Portfólio, eu tinha um projeto de open source que está disponível há anos, né, em open source para as pessoas usarem. Só quando eu fui para a Swan, que, pô, quando eu peguei o megafone da Swan e do Bitcoin para falar sobre isso, que o negócio realmente explodiu, né? E, de novo, o Bitcoin me fez sair da zona de conforto, sair daquela área que talvez seja assim mais fácil para mim, porque eu, pô, olhei do lado e falei, cara, se eu realmente quero ter impacto nesse negócio, não adianta eu ficar aqui fazendo negócio sozinho, porque isso não escala, né? Eu preciso fazer de alguma maneira que esse negócio vai escalar de maneira mais eficiente, né? Cara, eu te entendo assim 200%. Se eu me falasse há 2 anos atrás que eu faria um podcast, eu, tipo, eu nunca tinha cogitado a hipótese, assim, eu sempre fui muito tímido, sabe? Eu sou aquela pessoa que, se você olhar a página do Instagram pessoal, não vai ter uma foto minha, vai ter só paisagem, cachorro, minha família, mas nenhuma foto minha, assim. Tipo, pra Sim, mim, assim, topar tá aparecendo sem ser com OPSEC, topar gravar podcast, assim, é, sei lá, é uma surpresa pro meu eu do passado, assim, com certeza. exato. E eu acho que assim, fica aí, eu acho como reflexão para quem está pensando de alguma maneira ou de outra tentar trabalhar
com coisas nessa área, né, de que, pô, vale a pena, faz sentido, acho que e te engrandece também, porque quando você sai da sua área de conforto, né, sua zona de conforto, você aprende coisa nova, cara. Eu tô, pô, aprendendo tive que escrever um research piece super longo agora sobre real estate. De novo, não é escrever não é um negócio que, assim, sai naturalmente para mim, eu preciso me forçar a sentar, revisar, ler, reler, pedir ajuda, pô, dá uma olhada, vê o que que você acha, essa mensagem tá clara, como é que tá a estrutura, entendeu? Tem gente que senta lá, cara, e não sabe. O Sam Callahan, que trabalha lá com a gente, cara, o cara é um gênio para escrever. Eu dou uma ideia para ele, blu, 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 cara, meia hora depois tem um texto pronto. Eu não sou assim, entendeu? Mas, por outro lado, eu tô aprendendo um skill novo, que, pô, não estaria aprendendo se não fosse, os seus interesses não estivessem super alinhados em tentar contribuir para essa marca de alguma maneira, né? É, não, é isso. É a parte de galvanizar os talentos e, tipo, tirar eles da zona de conforto. Eu não poderia concordar mais. Cara, com isso a gente terminou a parte que eu tinha preparado da pauta e agora vamos entrar na parte que você tinha preparado da pauta e que você propôs pra gente. Você comentou que, eu não lembro se você escreveu, mas que tem algum material interessante sobre retornos históricos do Bitcoin. Tem. Então, vou falar um pouco sobre isso, e depois a gente pode falar, acho que talvez, um pouco sobre real estate também, que os dois na verdade, estão encaixados. É, Investimento em imóvel é um negócio que a gente tem pergunta toda hora dos nossos clientes e as pessoas que eu conheço também, assim, a gente acha que tem uma ideia de investimento em imóvel que eu nunca achei que era muito correta, né? Então, estava com isso na cabeça de tentar escrever alguma coisa mostrando, e mostrar em cálculos também, né? Não é só escrever, de que, na verdade, existem várias ilusões quando você pensa em imóveis, né? Tanto da segurança do seu imóvel, quanto dos retornos do imóvel. Acho que tem muita coisa que é confundida por vários motivos. Quando eu comecei a pensar, a fazer essa análise, a primeira coisa quando eu montei lá o portfólio de Nakamoto, uma das críticas que a gente recebeu bastante, mas assim, eu acho que é natural e até próprio do negócio, é de que a gente estava olhando só retorno passado, né? Você está olhando, não, você tá olhando passado, tudo isso aqui é baseado em retorno histórico, e é verdade, é uma crítica super válida, mas, por bem ou por mal, toda a teoria de portfólio de Markowitz, ela é baseada em retornos históricos, né? Você precisa ter os retornos históricos para você tentar entender como que um ativo se comporta, né? Isso é um ativo que, pô, tem muita volatilidade, tem pouca volatilidade. A partir daí você pode ajustar como que você vai modelar esse negócio para frente. Então, quando eu comecei a pensar em real estate, eu falei, vou montar um negócio que ele primariamente olhando para frente. Então, a gente vai olhar um pouquinho dos retornos, vamos virar isso. Em vez de eu falar 90% do tempo sobre os retornos históricos e 10% sobre forecasting, eu vou falar 10% sobre os retornos históricos e aí 90% do tempo eu vou gastar fazendo forecasting aqui, tá? Por que que eu estou te falando isso tudo? Porque quando eu comecei a fazer o forecasting, primeira coisa que eu precisei fazer, eu falei, bom, se eu vou fazer forecasting de real estate, é óbvio que eu vou querer fazer forecasting de Bitcoin também para poder comparar uma coisa com a outra, né? Isso é um negócio que eu sempre tive na minha cabeça, assim, pô, mas os retornos do Bitcoin, né? Se eu vou olhar, deixa eu falar um pouquinho do que é forecasting, né? Como que eu estou fazendo o forecasting. Então, você pega lá os retornos do Bitcoin históricos, aí você quer ter uma ideia de pô, como é que esse negócio pode se comportar daqui para frente. Então, uma das coisas que você pode fazer, né? Você pega lá os retornos históricos do Bitcoin, eles não são todos no mesmo ponto, né? O Bitcoin não sobe todo dia 1%. Tem dia que ele vai subir 1%, tem dia que ele vai cair 1%, tem dia que ele vai subir 10%. Então, você pega esse retorno todo e você faz uma distribuição, né? E isso te dá uma ideia de probabilidade. Você fala assim, pô, Bitcoin tem uma probabilidade grande dele em cada dia subir 1% e cair 1%, tá? Vamos falar, por exemplo. Então, nesse range ele tem uma probabilidade grande mas você tem probabilidades dele subir 5, dele subir 10, dele subir 15. Você faz uma distribuição para você ter essa ideia dessas probabilidades. Então, a gente fez um trabalho bem, e assim, não vou entrar no detalhe porque ele é bem matematicamente intenso, mas tá lá para todo mundo ler, e como tudo que a gente faz é open source, código aberto, os cálculos estão abertos para quem quiser fazer um PR, quem quiser copiar, quem quiser reproduzir, a gente não liga, pode fazer o que quiser, e tem aplicativo no nosso website também para rodar isso. Então, a gente achou uma distribuição
para os setores do Bitcoin, né? Que é uma distribuição que parece ter assim, como que a gente mede isso, né? Eu vou pegando várias distribuições matemáticas e eu vou comparando elas com os retornos históricos, né? E cheguei numa distribuição que foi uma distribuição que tinha assim uma aderência com os retornos históricos muito, muito alto, tá? Tentando deixar bem simples aqui, mas de novo, quem quiser entrar lá para tentar entender a fundo como isso foi feito, a metodologia está toda lá. A gente tem os cálculos todos abertos no nosso site também. Depois que eu achei os retornos do Bitcoin, né? Falei, bom, agora dá para fazer um negócio legal, né? Porque se eu sei que eu sei mais ou menos precisar qual que é essa distribuição, eu consigo forecast e falar assim, pô, vamos jogar dado aqui. Pensa, fazer tipo o jogo da vida, né? Aquele jogo que você jogava os dados e via onde você caía. Cara, a gente pode fazer a mesma coisa com o Bitcoin. Posso jogar 1 milhão de dados e ver onde que esses dados vão cair nessa curva de distribuição. E com isso, gerar 1.000 simulações, 1 milhão de simulações de retorno para o Bitcoin para o futuro. Você não descolou totalmente do passado, tá? Eu ainda estou usando retornos passados para ele me dar uma ideia de como que o futuro é, mas agora eu tenho mais flexibilidade, porque eu posso fazer duas coisas. Primeiro, eu posso ajustar isso. Então, lá, quando eu fui fazer análise de real estate, eu fiz com vários, falei assim, vamos supor que os retornos futuros de Bitcoin são só metade do que eles foram até agora. Como é que isso compara? Então, se uma das coisas que você pode fazer, você pode fazer ajustes, posso falar, a volatilidade do Bitcoin vai ser mais alta, como é que isso representa? E, bom, vai te mostrar. Mas, além disso, você pode começar a criar cenários de correlação. Falar, num cenário que por Bitcoin sobe 30%, eu sei que a probabilidade no próximo mês dele subir 30% é muito maior, né? Porque existe uma autocorrelação de retornos muito grande. Um retorno alto, ele leva você a ter um retorno maior num período curto de tempo, né? E mesma coisa para baixo. Quando você tem uma queda grande, você tende a ter outra queda grande no próximo dia ou nas próximas semanas, né? Então você consegue começar a modelar isso tudo de maneira, acho que, bem mais interessante, e você consegue modelar com outros ativos. Eu posso falar, bom, vamos por agora, eu vou botar o Bitcoin junto com um outro ativo, com o dólar. Aí eu consigo criar cenários que eu falo, pô, o que acontece com o Bitcoin se o Bitcoin subir muito, o que acontece com o dólar, o que acontece... Então, isso dá uma flexibilidade de forecasting muito grande. Então, a gente fez esse trabalho de forecasting, mas muito com a ideia, como eu falei, de passar para essa análise de real estate que publiquei hoje, por acaso. Foi primeiro lugar que eu estou falando sobre ela é aqui. é, e aí a gente fez forecasting de preços de real estate, além de ter feito algumas outras análises também. Eu posso falar um pouquinho sobre isso se você quiser. Pô, eu quero que você faça que nem no episódio passado, tipo, mostre o que você quiser mostrar, compartilhe tela, mostra as simulações de Pô, tá Monte ótimo. Carlo, a parte de real estate, mostra o que você quiser mostrar. Então eu vou compartilhar aqui, a gente fica mais fácil, na verdade. Tá vendo minha tela? Sim, sim. Beleza. Então, tudo isso, de novo, está no site lá do Nakamoto Portfólio, que é onde a gente publica todos os nossos research, né? A gente está tentando ser consistente aqui, em que todo research que a gente publica, a gente vai mostrar, vai ter um aplicativo, né? Então, por exemplo, o modelo de Schrödinger, que a gente falou da última vez, ele tem lá o aplicativo que você roda, onde você pode calcular e rodar os números, né, por você mesmo, né? Para checar e para botar os seus cenários da maneira que você quer. É, ele vai ter, um segundinho, estou voltando aqui. Ele vai ter um open source do código, então você pode clicar lá, você vai ver o código de como é que ele é feito e tentar entender e replicar o código como um todo. E tem algumas outras coisas, mas ele segue, a gente tem seguido, tem um white paper que explica um pouquinho de como que é um research piece, né? Só voltar, acho que vai ficar mais fácil eu explicar um pouquinho sobre a distribuição de retornos. Tá aqui, ó, Bitcoin Historical Return Analysis. Então, aqui a gente tem lá o research, né, que eu mencionei, onde está bem detalhado aqui como é que isso foi tudo foi feito, né, as distribuições que a gente usou, como é que a gente usou, qual a modelagem que a gente usou, aí os forecastings, né, aqui, ó, por exemplo, eu fiz simulações de Monte Carlo para mostrar qual seria em 250 dias a previsão de preço para o Bitcoin usando esses parâmetros que eu coloquei aqui. Mas eu acho que o mais legal que a gente tem tentado fazer com tudo isso é de dar um aplicativo onde você pode rodar os números, né? Então, por exemplo, isso aqui na verdade você pode usar para qualquer ativo, você pode usar não só para o Bitcoin, pode usar para Apple, para qualquer ativo que esteja aqui, pode inclusive usar
M1, M2, a gente tem o banco de dados do Fred, né, que aquele banco de dados dos bancos centrais do Banco Central americano, ele está disponível aqui. E então, o que eu estava falando, né, dos retornos do Bitcoin, né? Aqui eu puxei o Bitcoin, né? Ele vai automaticamente tentar achar a melhor curva, mas uma coisa que as pessoas pensam normalmente, falam, não, pô, curva de retornos é uma curva normal, né? Porque a gente tem todas as distribuições que você pode imaginar e que são testadas em relação ao Bitcoin, né? Então, sei lá, vou pegar aqui uma distribuição normal para a gente ver como que os retornos não são normalmente não são distribuídos de maneira normal, né? Então a gente vê aqui embaixo, né, a curva normal, essa curvinha que branca, e você vê que os retornos do Bitcoin eles são muito mais ou na ponta, né? Eles têm o que a gente chama de fat tails, né? Ele tem extremidades grandes comparados com a curva normal, e ele também está super concentrado no meio. E além disso, não dá para ver muito bem no gráfico, mas ele não é simétrico, né? A gente tem muito mais retornos para o lado positivo do que para o lado negativo. Então, quando a gente rodou isso daqui, e quando eu rodo isso daqui pela primeira vez, ele vai otimizar e vai achar, aqui embaixo, nesse Goodness of It, ele vai achar a curva que melhor se aplica ao Bitcoin. Então, aqui é essa curva aqui, hiperbólica, né, que é a curva que tem, que está aqui embaixo, que é a curva que tem o melhor fit para o que a gente está tentando fazer. Mas, de novo, isso aqui você pode fazer se você quiser, ó. Você pode pegar, como eu falei, pega lá o M1. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Não tá puxando, mas enfim, acho que se eu fizer isso aqui, ele vai. E você pode rodar para qualquer ativo que você quiser, você faz a análise e ele vai rodar aqui para você ter uma ideia da distribuição histórica. Está calculando aqui, mas enquanto isso, deixa eu duplicar isso aqui. Eu estava fazendo Bitcoin, né? Você pode fazer aqui também simulação de Monte Carlo. Então, são essas simulações que eu estava falando, né? Que a gente vai lá e faz o forecast do Bitcoin. Aqui ela está simulando um ano de retornos, fez 1.000 simulações aqui, então cada linhazinha azul dessa aqui é uma simulação de preço dados os retornos históricos, né? E a partir daqui você tem uma ideia de... Opa, voltou. Mas o que ele mostra ali começa a te dar uma ideia de distribuição de retorno final também. Então, você consegue ver lá no final dessa simulação aonde que o preço do Bitcoin pode estar. Pô, qual a probabilidade do Bitcoin sei lá, de cair mais que 50% em um ano, né? Ele vai te falar, ó, mais ou menos 50% essa probabilidade. Aí, para subir, qual a probabilidade de subir mais que 50%? A probabilidade é 5,6%. Nessas simulações todas, eu tive simulação que o preço estava em $3.000 e teve simulação em 330 mil dólares. Então, com isso, agora eu consigo criar vários cenários, né, e ver qual seria o impacto. Por exemplo, um portfólio, eu tenho um portfólio. Cara, o meu portfólio não pode perder mais que 10%. Pô, beleza. Então, qual a probabilidade disso acontecer se eu adicionar Bitcoin para o meu portfólio, né? Você consegue ver isso de maneira bem clara com esses dados, tá? Então, só sumarizando o que eu tinha mostrado, vou fechar aqui, vou voltar para falar de real estate, que acho que vai ficar bem legal se a gente olhar aqui no... Primeira coisa, então aqui está o Research Real Estate, né? A gente tem o Research Piece que eu escrevi sobre Real Estate, aqui vale a pena ler, está bem legal contando cada um desses pontos. Antes de eu entrar aqui no Run the Numbers, onde eu vou mostrar as simulações, nos Estados Unidos, você tem uma série de índices, né, que são publicados pelo S&P, que são índices residenciais locais, né? Então, você pega lá algumas regiões e eles montam, o S&P junto com o Case-Shiller, eles montam esses índices para você ter uma ideia de performance, de preço de casa, né, residencial em cada um desses mercados. A primeira coisa que você vê, eu peguei esses dados, eu botei aqui, né? E aí eu anualizei os dados. Isso aqui a gente tem dado aqui desde 2000, né? Então, são dados anualizados desde 2000 de cada uma das regiões dentro dos Estados Unidos que você tem um índice. E aí você tem dois índices que são nacionais, né? Você tem o Composite 20, que são todos esses indicadores juntos,
e você tem os 10, que são os 10 maiores mercados nos Estados Unidos. Primeira coisa que você nota é que se você olhar desde o ano 2000 até cá, até aqui, você tem retornos aí. Se você olhar o 20, né, que é o composite total, os retornos anualizaram por volta de 4,8%. Não é ruim, mas também não é excepcional. Fica ruim quando você compara com a inflação, que é o que a gente fez aqui embaixo, né? Então, comparando com a inflação, esses retornos caem, porque a inflação foi 2,53% nesse período anualizado, né? Então, esses retornos caem significativamente e vão para 2,3% ao longo do período. Isso é simplesmente olhando o preço dos imóveis. Eu não estou considerando imposto, eu não estou considerando custo, eu não estou considerando um mortgage que você possa ter em cima, um financiamento que você possa ter em cima dessa casa, estou considerando nada. Simplesmente olhar o preço, na média, só subiu 2,3%. Você teve lugares como Detroit, né? Detroit, assim, é uma história à parte, mas que caíram em termos reais durante os últimos 23 anos, né? Quer dizer, reserva de valor terrível, porque nem a inflação você conseguiu bater tendo imóvel em Detroit durante esse período. E mesmo assim, sul da Flórida, né, que recentemente teve um ganho grande de migração para a região. Desculpa, e com isso você teve preços subindo bem. Os preços anualizaram a 3,6%, quer dizer, também não é grande coisa, né? Aí só para a gente poder dar um pouco de risada, né? Se você botar o Bitcoin, aí a gente só tem dados desde 2014, né? Então muda um pouquinho a perspectiva, né? Mas se você anualizar desde 2014 para cá, fica um pouco melhor para real estate em alguma dessas áreas, né? Porque você está pegando um período aí mais que foi melhor para o real estate, mas o Bitcoin ainda de longe performa bem melhor que esses ativos. Então, essa é a primeira parte. Quando eu olhei esses retornos aqui, foi a primeira parte do research que a gente fez, que eu falei que era os 10% que eu olhar para trás, eu honestamente dou vontade de parar aqui, porque acho que isso por si só já mostra que real estate não é um bom investimento. Mas para ir até o final, a gente falou, não, vamos fazer o negócio completo. Então, cara, eu fiz uma simulação, assim, como se fosse voltar no jogo da vida, né? Detalhado. Então, você põe lá o tipo da casa que você quer comprar, fala assim, ó, eu quero comprar uma casa aqui de, sei lá, $500.000 nos Estados Unidos, hoje em dia você não compra nada, né? Que já te fala muita coisa de que o dinheiro realmente vai estar perdendo valor. Antigamente, $1 milhão você comprava uma mansão. Hoje em dia, você, talvez em Nova York, você vai comprar um apartamento, talvez nem de um quarto, você vai comprar um estúdio, né? Você fala, ó, quero manter esse apartamento, essa casa por 10 anos. Vamos falar, eu tinha falado Nova York, né? Acho que Nova York esqueci o CEP. Você põe o CEP, ele vai puxar os dados dessa região. Aí tem todos os custos, eu não vou entrar aqui um a um, né? Aí você fala, eu quero comprar essa casa, eu vou fazer um financiamento que eu vou botar. Os Estados Unidos, tipicamente, o americano coloca alguma coisa entre 10% e 20% de down payment, né? Então, essa casa de 100 milhões, de 1 milhão, ele vai ter que pagar 200 mil de down payment. E aí você roda uma simulação, né? Você vai falar assim, pô, beleza, vamos pegar esse preço das casas, vamos ver qual é a expectativa de preço daqui entre os próximos 10 anos, né? Da mesma maneira que a gente fez a simulação de Monte Carlo lá, a gente vai fazer aqui com o preço de casa, né? Então, aqui, ó, essa casa você comprou por 1 milhão, daqui a 10 anos você está esperando que ela, assim, o preço esperado dela, dado o que aconteceu nesse mercado de real estate no passado, é que ela esteja valendo 1,4 milhão. Você tem aqui, lógico, extremos aqui valeu quase 2 milhões, né? Se olhar as linhazinhas azuis, e você teve extremos que na parte de baixo valeu aqui mais ou menos um pouquinho menos de 1,2 milhão, tá? Mas na média valeu 1,4 milhão. É, as pessoas têm essa miopia, a primeira coisa que elas olham é isso, e normalmente a única coisa que elas olham é isso, né? Elas falam assim, pô, excepcional, comprei uma casa aqui, $1 milhão, ela tá valendo 1,4 milhão, eu botei $200.000 só de down payment, né? Vou pagar minha dívida, cara, fiz uma bela de uma grana. Bom, mas vamos ver se é o caso realmente, né? É, da mesma maneira que eu simulei o preço, você vai ver aqui, a gente põe vários eventos que você pode simular. Então, qual a probabilidade, pô, tua casa, você tem que trocar o telhado da tua casa. Puxei lá dado histórico de quanto tempo as pessoas trocam telhado, criei estimativa para isso tudo, mas tudo é customizável, você pode mudar, tá?
O que você tem aqui é o resultado dessas simulações de outros eventos, né? Então, a primeira coisa que você tem que olhar é que, pô, você olha aqui, ó, 3,65 foi o retorno médio dessa casa. Para começar, eu simulei a inflação também. A inflação já está esperada de estar praticamente no retorno da tua casa. Então, em termos de retorno real, você não teve quase nenhum em cima dessa apreciação, tá? É, nas simulações todas, na média, você vai gastar 1 hora por semana em atividades que são de você ter uma casa, de você manter uma casa, né? Você vai ter que ligar para o cara para vir consertar o teu telhado, você vai ter que ver se o cara está consertando direito, você vai ter dor de cabeça, disso tudo. E você pode botar um valor que você quiser para o teu tempo aí. Na média, isso te custa, nesse cenário, quase US$ 500 por semana. Você vai ter custo de renovação. Durante esse período, sim, foi simulado que na média você vai ter dois reparos grandes que você vai ter que fazer na sua casa nesses próximos 10 anos, cada um custou US$ 20 mil. E eu acho que isso é conservador, tá? Assim, tendo morado nos Estados Unidos e olhando esses custos, assim, de novo, você pode mudar o que quiser. Mas mesmo sendo conservador, né, quando você olha os seus cash flows, você vai ver o seguinte: você colocou US$ 200 mil, né? Essa parte a gente sabe, então assim, foi dinheiro que ficou parado ali durante esse tempo todo, que você poderia ter investido em outras coisas, a gente vai voltar nesse ponto. E aí você tem os custos mensais, né? Então, essa casa, quando você inclui o que você paga de financiamento, você paga todas as taxas, os reparos, imposto de real estate, na verdade, você está gastando quase US$ 9 mil para manter essa casa por mês, né? No total de 1 ano, de 10 anos, isso é US$ 1 milhão que você gastou só para manter em custos para manter essa casa, né? Tem o lado positivo, né? Que você, assim, você não teve que alugar nada, então assim, estimei lá um valor de aluguel que você pode mudar de quanto que você não está pagando, porque você tem sua casa, você não precisa pagar aluguel, né? E nos Estados Unidos, o que você paga de financiamento, os juros que você paga no seu financiamento, ele é deduzível de imposto. Então, você tem um benefício fiscal, de novo, tem um incentivo totalmente errado, mas é um incentivo que existe. Você tem um incentivo fiscal para poder, para financiar sua casa. Parte, a propósito, acho que coisa que também, assim, vale falar, que parte da apreciação que a gente viu nos imóveis, principalmente nos Estados Unidos, são esses benefícios indiretos que você tem de ter uma casa, né? Então, isso acaba criando mais uma ilusão de que, pô, não, mas eu tenho adesão de imposto. Mas se você comparar isso com o resto dos seus custos, normalmente não é significativo. Se você olhar no resumo, né, o que aconteceu aqui nesse cenário que a gente rodou, a casa valia 1 milhão. O número que a pessoa vai ver esse daqui, né? Assim, o que tem na cabeça dela, fala, pô, passou de 1 milhão para 437. Então, eu ganhei 437 mil. Só que nesse período, né? Você pagou em custos, uma série de custos aqui, e você, na verdade, perdeu, assim, desembolsou, né? US$ 480 mil para manter essa casa. Ou seja, a gente período você quase compraria outra casa com o que você gastou nesse imóvel, né? Eu acho que, assim, e olhando de uma outra maneira, né? E olhando em cima do que eu ouço muito também, falar, não, pô, eu só botei US$ 200 mil, né? Então, assim, meu retorno nos US$ 200 mil, ele é muito bom. E aí, o cálculo principal que a pessoa vai fazer é isso aqui, olha, eu botei aqui US$ 200 mil, né? E aqui chegou no final esses US$ 200 mil, na verdade, eu liquidava a minha casa depois de pagar imposto, depois de pagar tudo, todas as taxas, botei no meu bolso US$ 580 mil, né? Verdade, você botou US$ 200 mil, você recebeu 580 mil, e sim, se você olhar em termos de retorno nesse investimento, parece muito bom, só que você tem que contabilizar todos os custos que você teve ao longo desse tempo também. Quando você contabiliza tudo, você não ganhou os US$ 500 mil, você na verdade perdeu US$ 535 mil nesse cenário aqui, né? É, e aí, no final aqui, assim, nem expandi muito nisso, mas se você tivesse pego aqueles US$ 200 mil lá de down payment que você colocou, né, para o financiamento, se você tivesse colocado no Bitcoin e usar a mesma simulação que você fez para casa para o preço de Bitcoin, e a propósito, eu cortei, então, assim, o assumption aqui é que a gente está cortando os, os retornos futuros, eles são esperados ser metade dos retornos passados que você teve no Bitcoin. E mesmo assim, esses 200 mil têm um potencial muito maior do que se você deixasse parado lá na casa. Então, assim, o bottom line numérico é que real estate é um dos piores investimentos que você pode fazer. Você não pode olhar como investimento. Tem
outros benefícios, né? E a gente fala um pouquinho disso. Eu acho que sim, tem benefícios intangíveis de você ter sua casa, que esse eu não vou questionar. Assim, eu tenho minha casa. Por quê? Porque, pô, antes de mais nada, eu quero ter um lugar para eu ter, que eu sei que é meu, no final das contas, né? Eu sei que isso não tem valor nenhum, eu sei que isso é totalmente psicológico, mas tem um valor psicológico de você ter. Entendo isso totalmente. O que eu só não quero que as pessoas tentem é fazer esse approach pelo lado financeiro, porque pelo lado financeiro não faz sentido nenhum. A gente não falou muito, mas tem um outro problema grande, né? Que eu até coloco aqui na precificação, que a casa não é sua, na verdade. Você está pagando imposto todo ano, você está alugando esse imóvel do Estado todo ano. Deixa de pagar para você ver o que que acontece. Uma história assim que pouco tempo eu fiquei sabendo, mas acho que ilustra super bem os riscos de real estate. Tem um amigo meu, cara, tem uma família dele, pô, 30 anos, não, mais que isso, sei lá, 40 anos a família tinha comprado uma ilha lá em Angra, Angra dos Reis, aqui na região, aqui perto do Rio de Janeiro, né? Acho que o avô dele comprou a ilha e deixou lá. Falou assim: pô, um dia esse negócio aqui eu vou construir alguma coisa, né? E foi, pagou imposto esses 40 anos, 30 anos, ela pagou imposto todo ano na ilha. E alguns anos atrás eles resolveram que não, agora a gente vai construir uma casa na ilha. Aí foram lá para construir a casa, né? Pediram autorização do IBAMA. O IBAMA falou: não, você não pode construir nada nesse local, porque a partir de agora ele sei lá por quê, mas ele passou a ser protegido pelo IBAMA e você não pode construir nada no local. Aí ele falou: bom, eu paguei imposto esses anos todos essa casa, né, nessa ilha, eu tenho direito de construir alguma coisa, perdeu, não conseguiu construir nada. O absurdo, a situação é tão absurda que aí ele falou: não, então beleza, então eu quero, primeiro falou, eu quero meu imposto de volta. Falou: não, a gente simplesmente não vai devolver o imposto e você tem que continuar pagando imposto nessa propriedade. Então, isso mostra bem assim, os riscos que você tem de ter real estate, que eu acho que são minimizados, mas em um ambiente que politicamente não é estável, né? Esses riscos são enormes e não precisa ir muito longe. Eu tenho um outro conhecido, comprou uma casa de família também, de muito tempo, em Teresópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro. É, casa enorme, é um sítio lá em Teresópolis. Cresceu uma comunidade de um lado, cresceu uma comunidade do outro, cresceu uma comunidade atrás, cresceu uma comunidade na frente. A casa dele é rodeada por comunidades hoje. Ele continua pagando o imposto que tem que pagar. A casa é invendável, todo mundo que construiu em volta dele não paga imposto, todo mundo que construiu dele em volta dele construiu legalmente. E eu te garanto que se ele tentar fazer alguma modificação na casa dele hoje, ele não vai conseguir, mas em volta todo mundo consegue, né? Então isso é um ambiente totalmente inóspito para você ter real estate, né? De novo, eu acho que é, é, existe motivos indiretos e intangíveis para você ter sua própria casa, só não pensa que é investimento, só não vai comprar uma segunda, uma terceira, uma quarta casa, porque isso não faz sentido nenhum. A gente analisou também, e aí não vou entrar no detalhe, mas está lá no research, quem quiser pode ler, porque aí tiveram algumas pessoas, não, eu não investo diretamente em real estate, eu compro fundo imobiliário, eu compro REITs nos Estados Unidos, é igual, tá? Então, porque você não tem como se esconder dos custos, os custos vão aparecer de algum lugar, tá? E aparece lá também, você roda a análise, você vai ver que também não é um bom investimento. Qual que é o bottom line disso tudo? Cara, vai voltar no modelo de Schrödinger que a gente já falou. O mercado de real estate, ele é um mercado gigantesco, né? Então, e que ele foi monetizado ao longo desse tempo todo, né? Por pessoas que olhavam para real estate como uma reserva de valor, como um lugar para deixar o ativo parado, porque tem essa ilusão de que, esqueci de mencionar uma coisa legal. Deixa eu voltar aqui antes de eu falar do Schrödinger. É, Tem uma outra ilusão dentro de real estate, tá ligado? Com isso que é o seguinte: as pessoas é quase que um paradoxo, porque o fato de você não ter uma marcação a mercado do preço de casa, cara, se você não sabe o preço da tua casa, você só vai saber o preço da tua casa duas vezes, normalmente, quando você compra e quando você vende. Esse é o preço real de liquidação e de compra
do seu imóvel, né? Então, você passa a ter uma ilusão de que não existe volatilidade no ativo. Cadê? Deixa eu puxar aqui que eu vou mostrar um. Você passa a ter essa ilusão de que não tem volatilidade no ativo, né? É, Aí eu peguei os retornos do Bitcoin, né? Que é esse gráfico aqui, não sei se dá para ver direito. Se eu consigo Uhum. aumentar isso aqui. Bom, vamos fazer uma coisa com o Bitcoin. Em vez de a gente olhar o preço todo ano, vamos só olhar o preço uma vez a cada 4 anos, né? E a linha verde aqui mostra isso, ó. Acabou a volatilidade. Não existe volatilidade em Bitcoin. Eu só olho o preço a cada 4 anos, o preço só sobe, e não tem volatilidade nenhuma, né? Então, essa ilusão de volatilidade que as pessoas sofrem quando olham real estate, ela é real. Elas acham que o preço de real estate não é volátil e não tem risco, mas ele tem. Você simplesmente não está vendo. Volatilidade só Por esse, significa liquidez, né? Isso que as pessoas não percebem. exato, exatamente. E volatilidade dentro de um ativo, que é um ativo que está sendo descoberto, ela é saudável. Você tá tendo uma descoberta de valor, né? Por isso, não é um ativo estabilizado. A volatilidade do Bitcoin vai acabar. Eu vou te falar quando ela vai acabar. Vai acabar quando ele virar referência e um Bitcoin é igual a um Bitcoin e você não tem mais volatilidade, porque um Bitcoin sempre vai ser igual a um Bitcoin. E a volatilidade do Bitcoin em referência ao Bitcoin é zero, né? Assim como a volatilidade do dólar em relação ao dólar é zero também. E esse é o endgame desse negócio, né? Mas voltando aqui, né? A gente falando de real estate, você tem uma ideia hoje, só no mercado de imóveis americano, mais da metade das casas que você tem nos Estados Unidos elas são usadas não para você morar, mas para alugar, para outras atividades, né? Sem contar, não estou nem falando de real estate comercial, que esse por si só ele é um investimento, né? Quase que por definição. Mas esse mercado é um mercado de 320 trilhões. Se você pensar que desses 320, vamos ser conservador, né? Vamos falar, olha, eu acho que, na verdade, não é 50%, mas sei lá, 40% desse valor, desses 320 trilhões aí, é prêmio monetário, né? São pessoas que compraram imóveis com o objetivo de simplesmente investir nesses imóveis para preservar valor, né? E vamos falar que a probabilidade do Bitcoin capturar parte capturar esse valor é 10%, uma probabilidade baixa, né? E eu acho que isso vai acontecer nos próximos 10 anos. E, de novo, cada um pode mudar isso daqui do jeito que quiser. Se isso é verdade, se esse cenário aqui é verdade, o preço do Bitcoin hoje deveria ser $374 mil, né? Assim, meu ponto aqui não é chegar num preço XYZ, é mostrar que você tem um mercado gigantesco, que ele vai ser demonetizado em algum momento. Tem o lado demográfico que a gente nem falou, né? Que assim, a próxima geração vai ter um crescimento pior do que a da geração anterior. Vai sobrar real estate, não tem por onde sair. E os preços esse capital que está aqui sentado achando que isso é reserva de valor, ele vai para algum outro lugar. Vai para o Bitcoin? Não sei. Mas eu acho que falar que 10% de probabilidade em 10 anos Bitcoin capturar esse valor, eu acho que é um preço, assim, na minha cabeça, é uma probabilidade bem razoável e mostra que, assim, só nesse cenário, só com real estate, não estou nem falando de outros ativos, o Bitcoin já tá subvalorizado significativamente da onde a gente está. Então, sim, vou parar aqui que eu falei muito, mas esse é a conclusão do research de real estate que a gente fez. Assim, fico curioso depois de saber feedback de todo mundo, o que acharam. Cara, o meu feedback primeiro é assim. Eu acho maravilhoso você estar jogando luz aos adendos dos imóveis. Porque, querendo ou não, é isso. A gente sempre analisa imóveis no vácuo, né? A gente não pensa nos problemas relacionados a imóvel como uma parte do investimento no imóvel. Tipo, um que você não citou, mas eu consigo pensar em alguns exemplos que eu vi acontecendo na minha vida, de amigo, de parente, coisa assim. É... E se morre a pessoa que é dona do imóvel? Tipo, o custo para você transferir o seu imóvel para o seu herdeiro, ou se os herdeiros não têm dinheiro para, sei lá, precisam vender o imóvel e precisam vender rápido, assim, para lidar com toda a questão logística do enterro, funeral, etc, etc. O imóvel vale 50% do que ele realmente vale por conta dessa falta de liquidez. Então, às Sim, vezes, tipo, essa questão de
sei lá, esse valor que a gente está vendo no índice, no caso específico da uma pessoa que precisa vender com pressa, é muito pior. É como se você fosse sempre obrigado a vender o Bitcoin exatamente no fundo do bear market. Assim, caiu 50% agora que eu sou obrigado a vender. Isso é uma Sim, simetria negativa muito grande. Sem contar que exatamente. é isso. Culturalmente, a gente está acostumado a investir em imóvel e é o que você falou: vai ter a casa da família, daí vai ter uma segunda casa como investimento, uma terceira casa. Isso significa uma grande concentração. E, tipo, se é uma coisa que pessoas não gostam, é concentração. No sentido, pô, se der errado esse um imóvel, todo o seu investimento se perde. É isso, sabe? E dar errado pode ser, sei lá, o que você falou, podem construir comunidades em volta do imóvel inteiro e ele perdeu o valor. Isso vai significar Sim, o quê? Que todo o investimento da família estava. E assim, quando eu digo concentração, é engraçado porque a gente investe no Bitcoin, né? Mas o Bitcoin é disperso no mundo inteiro numa rede global espalhado por todos os lugares. Não é uma única geografia. Tem um deslizamento de terra que a terra invade a casa e a casa, tipo, não tinha seguro e o Estado fala que não é responsabilidade dele. Cara, você perdeu todo o seu valor sim. investido. E tudo isso acontece, assim, não são eventos isolados, eles acontecem, acontecem muito mais frequentemente do que a gente, que esse tipo de história você não ouve, né, como investidor. Como investidor você vai ouvir a história do cara que comprou, sei lá, o terreno aqui na Barra da Tijuca, quando a Barra da Tijuca só tinha areia e que, pô, hoje vale milhões de reais, mas esse é um extremo que é muito mais raro do que o outro, né? Das dores de cabeça. E sem contar, pô, mesmo que seguro, eu conto lá no research, eu começo contando a história que minha filha, uma vez que a gente morava lá nos Estados Unidos, uma vez minha filha era pequena ainda, cara, adorava tomar banho de banheira, ligou a banheira e esqueceu da banheira ligada e, pô, desceu para ficar com a minha esposa, cara. E daqui a pouco minha esposa olhou pro teto da cozinha, assim, tinha água descendo do teto da cozinha. E não tô brincando, não, tinha uma cachoeira na escada que descia na casa. Eu já A fiz dor de isso. cabeça que o seguro cobriu, assim, uma parte boa. Não cobriu tudo, mas cobriu uma parte boa. Mas a dor de cabeça que esse negócio me deu, a gente ter que sair de casa, tipo, ficar um tempo fora de casa, ter que trabalhar, pô, tendo que chamar gente em casa, achar o cara para trocar o piso, para trocar. Cara, se você botar essas horas todas que foram gastas e a dor de cabeça e o estresse, né? Pô, porra, e aí, o que que vai acontecer com a minha casa agora, né? Pô, o teto vai cair, não vai cair? Isso não tem preço também pelo outro lado, né? E nada disso entra na conta. Você soluciona e acabou, né? Foi solucionado. Quando eu vendi a casa, eu não coloquei isso na minha contabilidade mental de ter sido um custo de que eu Uhum. paguei, mas eu paguei esse custo. É, manutenção não está inclusa como investimento, né? Tipo, a pessoa não contabiliza esse delta. Isso que eu tô achando que é muito legal, justamente no research que você fez aí, que você estava demonstrando, essa questão de jogar luz nos adendos versus esconder os adendos e achar que é só esse delta do início versus o fim. Que, de novo, se você está vendendo o imóvel, você também vai ter que pagar imposto de renda, que também não está nessa pensamento todo. Você tem esse lucro Sim, que está sendo comido pela inflação, que é quase equivalente à é isso. inflação, que você tem que pagar toda a manutenção e você ainda vai pagar imposto de renda sobre esse pequeno delta que você ganhar, sendo que você teve que ter toda a dor de cabeça. Isso é uma loucura, né? Você para pra pensar, você paga imposto para comprar a casa, você paga imposto para vender a casa, você paga imposto se você morre. É uma doideira, Cartórios. cara. É. Cara, eu tava conversando com um amigo meu hoje, que é advogado, no almoço, e ele comentou: Cara, eu sou pago para dar confiança às pessoas. Eu não sou pago para fazer o contrato. Também é pelo contrato, mas é a questão da confiança. Nesse sentido, o real estate age que dá confiança para as pessoas, porque você consegue tocar o tijolo, porque tá aí. Para mim é uma questão realmente geracional, sabe? A geração analógica sempre vai valorizar o real estate porque consegue tocar. E é aquela questão de mudanças geracionais sendo um fator de, sei lá, um fator limitante para a adoção do Bitcoin como um todo. Mas eu acho que nesse caso de real estate, o que hoje é muito daquela história, você passa de ter um investimento que é um ativo e ele vira um passivo, né? A história que o pessoal conta é a história lá da Blockbuster, né? Que alugava, que tinha várias lojas nos Estados Unidos, tinha real estate nos Estados Unidos todo e alugava a videolocadora, né? Alugava vídeo para as pessoas.
E toda essa estrutura que eles tinham por muitos anos era considerada um ativo. Pô, as empresas têm um puta ativo, tem real estate em todo lado, não sei o que lá. Aí veio a Netflix, que não tinha real estate nenhum, né? No início todo mundo achava assim, pô, mas peraí, o investimento do Blockbuster é muito melhor, tem real estate dos Estados Unidos todo, né? A Netflix não tinha real estate nenhum, mas tudo era digital, e tudo era colocado dentro da tua casa de uma maneira muito mais fácil, né? Então, o real estate, o custo todo que a Blockbuster tinha na cabeça, eles não tinham. Então, eles conseguiam crescer de maneira muito mais fácil, além de ser mais conveniente para as pessoas. Então, o que era um ativo para a Blockbuster passou a ser um passivo, né? Real estate passou a ser um custo e para eles pararem para pensar, pô, a gente vai ter que vender. Imagina, para uma empresa que construiu a marca toda em cima, para eles virarem e falar, não, a partir de agora a gente tem que vender todo o nosso real estate, tem que vender não vão fazer nunca, quebraram, né? Antes disso, eles estavam vendendo, sei lá, começaram a vender pipoca, bala dentro, acharam que isso ia salvar a empresa, nada, quebrou, não tinha como, tinha um overhead gigantesco que a Netflix não tinha, né? Eu acho que, assim, a gente vai ter essa mudança, e já está tendo um pouco dessa mudança, acho que para a próxima geração vê real estate como um liability, né? Tipo, exatamente, eu tô preso num lugar, cara, eu vejo, assim, as pessoas que trabalham pra gente mais nova, o cara não quer estar num lugar só, ele quer estar aqui, vai passar um mês aqui no Rio, daqui a pouco vai pra Bahia, daqui a pouco vai para outro lugar, tá viajando o lugar todo, tá alugando Airbnb, e não quer ter ainda, talvez quando casar, talvez queira ter um lugar, isso muda, mas a realidade é que você acabou de diminuir o teu mercado, né? Teu mercado já não é da maneira que ele E era, isso mesmo não que tá na quiser, conta. né, vai querer a sua uma casa, não vai querer o seu investimento, vai querer ir para um Airbnb, não vai necessariamente querer ter a sua casa de praia, a sua casa de campo, vai, sabe, não necessariamente você precisa ter, você pode explorar muito mais, é exatamente isso, é uma mudança de Exato. paradigma mesmo, né? Cara, minha mulher é muito realista em relação a isso. Ela sempre me fala, sempre que tem uma casa de praia, ela fala, vamos botar na ponta do papel. Aí você põe, quando você vai gastar aí, tem que ter o caseiro, põe o caseiro aí, tem que ter não sei o que lá, põe aí. Aí você olha o número e fala assim, olha quanto você gastou, quantas viagens a gente não pode fazer, quantos lugares diferentes a gente pode conhecer, ah, pô, financeiramente, de novo, não vale a pena. Eu tenho um argumento para ela que assim, é muito mais emocional, né? E esse não dá para justificar. Eu falo, não, mas pô, peraí, a casa é uma fábrica de memórias, né? Que você vai lá, tá lá sempre, você vai levar sua família sempre lá, meus filhos vão estar sempre no mesmo lugar. Mas, de novo, isso é um intangível, isso aí deveria ser uma fração pequena da tua decisão. E eu acho que a geração nova não vê isso, não vê isso dessa maneira, vê pelo contrário, né? Acho que eles querem ter experiências em lugares diferentes do mundo, né? Cara, perfeito. Deixa eu mudar de tema só para a gente também respeitar a sua agenda e não correr o risco da gente passar do ponto. Você colocou também em sugestão de pauta dois modelos que são diferentes, a galera geralmente não entende tão bem a diferença de um para o outro. Então, queria te perguntar, para primeiro você explicar o que que é o Stock to FOMO, o que que é o Stock to Flow, qual é a diferença entre ambos e, sei lá, daí tocar daí para pegar suas opiniões sobre ambos. Beleza. Vou começar pelo Stock to Flow. Quando eu comecei a escrever é, esse research sobre o histórico do Bitcoin, né, de olhar, tentar achar como é que. Eu falei um pouquinho sobre isso quando a gente estava conversando. Uma das coisas que chamou a minha atenção, e eu já tinha lido sobre isso, é quanto autocorrelacionados os retornos do Bitcoin realmente são. O que que quer dizer isso? É um pouco daquilo que eu falei. O preço futuro, ele tem uma dependência grande do preço passado, né? Isso normalmente acontece com ativos que têm uma inércia muito grande de preço. E a gente vê isso no Bitcoin, né? A gente tem ciclos que o preço tende a estar em alta, tende a estar em baixa, e ele segue esse ciclo. E a autocorrelação no Bitcoin, ela é alta. E aí eu me lembrei eu até ia colocar isso no research inicial, depois eu resolvi tirar porque eu acho que saía numa tangente muito grande, né? E eu acho que isso é uma crítica grande ao Stock to Flow, mas deixa eu falar um pouquinho do que é o Stock to Flow, né? O Stock to Flow, ele nada mais é do que uma regressão do preço do Bitcoin, tá? No que ele é baseado, né? A gente tem esse tema você tem duas variáveis. Você tem o estoque de um ativo, né? Pensa em ouro, por exemplo, né? Você tem o estoque do ouro que já foi minerado, que está no mercado, que está em circulação, e você tem o flow, que é o que está sendo minerado a cada ano. Então, no caso do ouro, cada ano você minera mais ou menos alguma coisa entre torno de 2% do estoque que você tem total. Então, se você tem 100 toneladas de ouro,
a cada ano você tem mais 2 toneladas que estão que estão entrando no mercado, né? Então, mais ou menos, isso te dá uma ideia, nesse caso demoraria 50 anos para você ter o estoque todo entrando no mercado de novo, né? O modelo de Stock to Flow é baseado nessa premissa, tá? O que que o Plan B fez lá atrás quando ele montou o modelo? Ele pegou lá o Stock to Flow do Bitcoin, pegou a curva de emissão do Bitcoin, que a gente sabe que é conhecida, e fez uma regressão, né? Ele fez uma regressão, falou, bom, beleza, vamos olhar o que que acontece com o valor de mercado do Bitcoin, o flow do Bitcoin, e aí eu consigo achar um múltiplo, porque os dois são, você sabe, né? Você sabe qual é o valor de mercado do Bitcoin no passado, você vê quanto que o Bitcoin veio andando, você sabe qual que é o fluxo, e aí você acha um múltiplo para você montar uma equação nesse negócio, né? Que é o primeiro problema no Stock to Flow, e cara, sem querer entrar muito no detalhe, ele já vem exatamente disso, porque ele é um modelo que você está tentando explicar o market cap, né, usando o flow, que é uma variável que depende do preço também. Então, você está tentando explicar o preço com uma referência no preço. Então, em estatística se chama um erro tautológico, né? Você está usando, não é nem que o modelo é ruim, ele tem uma premissa que é uma premissa que já te diz que seu modelo não pode ser utilizado, né? Se você pegar duas, e aí ele usa os estatísticas log normais, né? Então ele pega lá o log no market cap, ele é igual ao log do flow mais o log do stock to flow. Só que quando você faz isso em logaritmo, né? Você aumenta e você está usando eixos logaritmos, você aumenta ainda mais a probabilidade de você vai ter. Eu posso usar variáveis randômicas no logaritmo que você botar elas ao longo do tempo, você vai ter eles estão na mesma base, né? Que é uma base do flow nesse caso. Então, ao longo do tempo, você vai ter correlação necessariamente. Então, assim, o modelo de Stock Flow ele é um modelo que tem várias fragilidades, acho que na maneira que ele foi montado. Além disso, que acho que é o mais importante, né? Pensa fundamentalmente, né? Tudo que eu te falei aqui a gente não falou sobre uma das variáveis mais importantes do Bitcoin, a adoção. A demanda, ela não entra em lugar nenhum no Stock to Flow, né? É um modelo que simplesmente usa a oferta. Você tem a curva de oferta e com isso ela tenta explicar o preço baseado na curva de oferta. Isso é uma doideira, assim. Ele simplesmente está te falando que uma coisa mais escassa, ele vai ter um flow, vai ter um preço maior, que a gente sabe que não é o caso. Escassez por si só não explica absolutamente nada. Eu tenho que ter um desenho do meu filho aqui que ele fez para mim, é um no mundo, não tem mais nenhum igual a esse, eu te garanto, cara. Ele não é super valioso para mim, mas para mais ninguém ele é valioso, entendeu? Então, acho que precisaria ter demanda para explicar esse modelo. E aí, assim, acho que uma das coisas que irrita um pouco no modelo é que ele ganhou uma adoção extremamente grande no último ciclo e as pessoas começaram a seguir esse modelo como se fosse uma verdade, né? É, a analogia que eu faço é o seguinte: pensa que e ele vai e eu vou te falar outra coisa, ele vai estar certo de novo na cabeça dessas pessoas no próximo ciclo, porque a gente vai passar de novo, o Bitcoin vai passar pelo stock to flow de novo, necessariamente, né? O que não quer dizer que ele é um modelo bom e utilizável, ele simplesmente é um modelo que em algum momento pensa que você vai ter que ir para o trabalho todo dia, né? Eu te dou duas opções, eu falo assim, ó, tem que ir de ônibus para o trabalho. Você pode pegar um ônibus aqui, você sabe como ele vai parar, ele vai parar no ponto A, ponto B, ponto C, ele vai chegar no teu escritório. Tem um outro ônibus aqui que eu não te falo quando ele vai parar, cara. Ele vai chegar no teu escritório, mas ele pode parar no ponto D, no ponto E, no ponto F, mas ele vai parar no teu escritório em algum momento. Esse é o Stock to Flow. Ele te fala que o preço do Bitcoin vai passar pelo Stock to Flow em algum momento, você não sabe exatamente quando que isso vai ser. Então, eu acho que é um modelo que não vale para absolutamente nada no final das contas. Ele não tem previsibilidade, não tem assim. Fundamentalmente, ele não tem por que ter previsibilidade nenhuma, por esse motivo que eu te falei, da construção dele, que já ser errada desde o início, né? E eu acho que ele acaba criando mais problema do que solução. Acho que as pessoas começaram a enfiar muito na cabeça lá no último ciclo, não, pô, com certeza, Stock to Flow tá falando que a gente vai para 100 mil, a gente vai para 100 mil, sem dúvida nenhuma, né? Só que, pô, de novo, não tem porquê, não Sim. existe porquê, não tem, a variável da demanda não estava precificada no modelo em momento nenhum, né? Então, Não é assim, a uma lei gente da física, né? Não é algo não, matemático que garante. É o que você falou, é uma. Tipo, eu acho que
Deixa eu organizar como dizer. Tipo, eu acho que eles têm o modelo tem um mérito que é ser uma representação visual e o ser humano é muito visual. Então, tipo, a representação da diminuição da, sabe, da emissão de acordo com os halvings é uma coisa que eu acho que isso que atraiu tanta gente, sabe? Sim. E no Mas fundo, aí, se a gente vai usar isso, usa aquele modelo do Rainbow, você sabe qual que é? sim, eu acho maravilhoso É, também. Mas é isso, não está e, embalado com um verniz de credibilidade e sim, seriedade. Não é um family office da Holanda que fez, é um cara que fez uma regressão qualquer e pôs um arco-íris. Tipo, esse mas verniz é de por isso que a gente não credibilidade. gosta do Stock to Flow, porque ele tenta se mascarar como um negócio muito mais sofisticado do que ele na realidade é. Se ele fosse colocado como, não, olha só, a gente fez essa regressão aqui, mas, cara, sim, poderia ter feito. Se ele mudar a regressão da data que ele começou para uma outra data, a propósito, o modelo fica totalmente diferente, tá? Ele Definição de reajustou, regressão. inclusive, quando a gente não chegou nisso Várias aqui, ele vezes. reajustou várias vezes que falou: ah, temos mais Ah, dados, vamos reajustar. ah. No fundo é isso, ele é um historiador, né? Aquela coisa de olhar para trás e, tipo, mas É não conta de sei. chegada, ele vai acertar. É. Mas, cara, no fundo, para mim, uma coisa indireta que dá para ler disso é, por exemplo, o quanto o ecossistema estava carente de outras boas representações visuais. E isso, por exemplo, depõe muito positivamente com o que vocês estão fazendo lá na Swan com essa parte de research, sabe? Sim, Essa quantidade de, sei lá, coisas que você pode mexer e manipular para gerar o seu próprio modelo, para gerar uma representação visual do que você quer, é uma coisa que tinha muito menos no ciclo passado. Então, o fato dele é, ter feito esse em primeiro lugar, eu acho que teve essa vantagem competitiva também, que, sei lá, se ser o primeiro, você não necessariamente precisa ter qualidade para você mijar no território, né? sim. Isso é uma dificuldade gigantesca que a gente vê. As pessoas adoram previsão de preço. Adoram, cara. Você entra aí no Twitter, você vai ver lá, os caras que estão fazendo análise técnica também, traçando reta para cá e para lá. E também é outra coisa que, pô, assim, não tem fundamento nenhum, não serve para absolutamente nada, mas as pessoas usam. Que, assim, a gente pode falar de análise técnica uma outra vez, mas não serve para absolutamente nada também. Esses são os que têm mais seguidores, porque a pessoa quer resposta fácil, né? Quer olhar assim, não, pô, para onde que vai o preço? Cara, eu não sei para onde vai o preço. Assim, você entra lá no nosso research, tem lá nossos princípios. Um dos princípios é a gente não vai fazer previsão de preço. É impossível numa tecnologia que é nascente como o Bitcoin. Impossível. Ninguém vai acertar o preço exatamente do Bitcoin. E se acertar foi coincidência, não foi porque por habilidade. Análise técnica serve para uma coisa só, na verdade, né? Serve para vender curso e enriquecer a Vender pessoa que curso, está vende fazendo. bem. Porque se É, funcionasse mesmo, por que a pessoa precisaria ensinar para outra pessoa e vender curso? Tipo, para pensar, é, funciona bastante. Eu tenho a fórmula do sucesso. Cara, se eu contar para mais pessoas, eu vou diluir o meu resultado porque essas pessoas vão usar a mesma fórmula. Então vai talvez tem saturar essa estratégia. Não faz sentido nenhum, assim. zero sentido, mas mesmo assim as pessoas adoram. É super, super utilizada, né? Então, é um desafio, porque eu estou competindo com, assim, a gente quer aumentar a adoção, quer aumentar a educação, mas é como se tivesse, você está tentando ensinar para um monte de pessoas que têm déficit de atenção, cara. O cara vai ver ah, não, pô, aqui, esse aqui é um objeto brilhante, que é o cara que tem lá o modelo que me diz exatamente para onde o Bitcoin vai. Eu vou comprar essa ideia, né? Pô, esse cara tá me dando certeza. Cara, E aí, só para virar, falar do Stock to FOMO para fechar, porque esse eu acho que é um modelo que, assim, ele não é matemático, mas eu acho que ele tem muito mais probabilidade de representar bem para onde que a gente vai em algum momento, né? Eu mencionei um pouquinho disso quando a gente estava falando de tecnologias novas, né? Eu acho que quando uma tecnologia nova aparece, as pessoas pensam muito em curva de adoção, né? Falam assim, não, pô, tem lá o... E você vê, essas curvas de adoção elas são em formato de S, né? Então, você tem um gráfico até legal que você consegue puxar que mostra várias tecnologias quando elas nascem, né? Aí você tem a curva que começa devagarinho, aí você tem os efeitos de rede, né? Um monte de gente começa a adotar, em algum momento você tem uma tendência a isso estabilizar. Foi assim com a internet, foi assim com o e-mail, foi assim com várias tecnologias. E a intuição natural das pessoas quando olham para o Bitcoin é pensar de que o Bitcoin vai seguir a mesma trajetória. E ela está errada, tá? O Bitcoin não vai seguir essa trajetória e eu vou te falar por quê.
Eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente está falando da rede do Bitcoin, né? O Bitcoin com letra maiúscula. O Hum. Bitcoin com letra maiúscula, com B capital, né? Ele vai seguir essa trajetória. Você vai ter uma parte da população que vai estar, e a gente está super cedo nisso, uma parte da população começa a ter adoção, e aí, eventualmente, isso vai, a adoção do Bitcoin vai ter que estabilizar, porque o mundo inteiro, assim, no limite, vai estar usando Bitcoin, estabilizou. Todo mundo já está usando Bitcoin. É, isso não necessariamente representa o que vai acontecer com o preço em dólar, né? Por quê? Porque o dinheiro é uma medida relativa, né? A gente tem que, se a gente está medindo Bitcoin, a gente está medindo Bitcoin em relação a um outro ativo, né? Se a gente pensar, de novo, hipoteticamente, no cenário de hiperbitcoinização, né? É o cenário que o Bitcoin vira esse ativo de troca, né? E que as outras coisas passam a ser precificadas em Bitcoin, né? O Bitcoin, né, virou o buraco negro do mundo que capturou todo o valor monetário do mundo. Se isso acontece, uma maneira de você olhar não é que o Bitcoin vai estar explodindo em valores, você vai ter você vai realmente, se você olhar o Bitcoin em preço de dólar, né, você vai ter essa curva em J e não em S, né, que ela começa devagarinho e ela explode para cima. Mas uma maneira de pensar é que o dólar está perdendo o valor de referência e você passou a usar o Bitcoin como referência. Isso já aconteceu, tá? Eu acho que, assim, se você olhar moedas no passado, eu mencionei algumas. Pega o cruzado, pega o Cruzeiro Real, pega essas moedas todas morreram em formato de J para baixo. O que quer dizer que o dólar, em referência a elas, subiu nesse formato de J para cima, né? Moeda da Venezuela, mesma coisa, assim, todas elas perderam valor em algum momento, passaram a valer praticamente nada em relação ao Bitcoin. E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem tocado aqui, vários pontos, só para mencionar, é que o ser humano é terrível em prever deslocamento exponencial, né? A gente acha que tudo vai ser linear, que assim, vai ser gradativo, que vai ser devagarinho, e a gente normalmente perde o ponto da exponência de tangência da exponencialidade, quando ela realmente acelera, né? Então, para concluir, o Faria Lima lá que a gente estava falando, ele só vai ter adoção para o Bitcoin quando a gente passar desse ponto de tangência, em que pô, o negócio já está tão acelerado que não tem como ignorar. E aí ele vai se convencer de que, pô, ele realmente isso é um investimento que ele deveria estar e aí o negócio vira, né? Porque ele passa a ser um proponente do Bitcoin e se junta a, a tudo isso que a gente já fala há muito tempo, né? Enquanto você estava falando, eu estava caçando aqui umas imagens para compartilhar a tela e mostrar. Que primeiro, só para a galera ver o que que é o Stock to FOMO, estou compartilhando aqui justamente esse modelo que, em vez de ter um certo platô assim no preço, a tendência é oposta. A tendência seria justamente conforme o fiat está morrendo, conforme as dívidas crescem e os governos têm que imprimir mais moeda, a consequência natural disso é ativos escassos se manterem escassos num mar de dinheiro. Esse mar de dinheiro significa que você está colocando muito mais da unidade de medida desse ativo escasso. Ou seja, o Bitcoin, mesmo mantendo esse valor estável, só porque o dólar está se desvalorizando muito, já tem essa tendência crescente que não está ilustrada no Stock to Flow e é muito bem ilustrada no Stock to FOMO, né? Deixa eu pegar outra imagem aqui, que é justamente o que que aconteceu na Alemanha de Weimar. Eu acho que essa imagem é extremamente relevante para essas discussões, Sim. que assim, o que está em preto aí é a variação do preço do ouro cotado na moeda da Alemanha de Weimar, no Marco de Weimar. E o que está em vermelho é a oscilação, é a variação percentual mensal. Ou seja, a gente vê que nesse processo de 10 anos, o ouro saiu de uma unidade 1 para uma unidade, sei lá, 1 bilhão. Tipo, saiu uma, sabe, foi um processo inflacionário muito grande. No entanto, quem fica tentando Um tradar trilhão. esses movimentos, porque ó, é um movimento que é acentuado, beleza, bens escassos vão valorizar, mas isso é uma tendência de longo prazo. No curto prazo vai ser Sim. extremamente volátil, assim. Essa é uma lição histórica que as pessoas, tipo,
isso aconteceu com o ouro, que era um bem que estava em circulação por milhares de anos. Por que não aconteceria com o Bitcoin, que ainda tem toda essa curva de adoção que a gente está falando também? Então, tipo, esse modelo Exato. mental do que aconteceu na Alemanha de Weimar, para mim, sempre está fresco na minha mente, assim. Eu acho que ali em 1917, 1919, 1920, te garanto que o que estava acontecendo, o que estava sendo escrito no jornal é que o ouro tinha morrido, né? Porque estava despencando ali, o ouro morreu, não existe mais, está caindo, chegou a cair bem em algum desses anos aí, mas você olha a trajetória final e é inquestionável, acho que não estava morrendo para cima, né? Exatamente, acho que o paralelo com o Bitcoin é enorme em vários sentidos. E olha que o ouro nem tinha o halving, né? Imagina se tivesse. Exato. Cara, acho que cobri todos os tópicos que tinha anotado nas pautas que você sugeriu, na pauta que eu sugeri também. Tem mais alguma coisa que você acha que faz sentido trazer desde a nossa última conversa? Alguma coisa que deixei passar aqui? Eu até acho que não, cara. Acho que passamos por bastante coisa. É, Acho que cobrimos tudo. Tô pensando aqui se tem mais alguma outra coisa que a gente escreveu recentemente, mas acho que não tem nada extremamente relevante. Tem mais coisa aí saindo no forno. A gente quer fazer um índice de inflação legal. Estamos repensando como fazer alguma coisa que mede inflação melhor do que o CPI, que o CPI tem vários problemas, né? É, então, tem algumas coisas que a gente está fazendo aí que são mais legais, vão estar saindo aí nos próximos meses. Pô, maravilha, ansioso para ler elas, então. Cara, obrigado pelo seu tempo, então, Rafa, sempre um prazer e até a próxima. Aquele abraço. Valeu, obrigado, um abraço para vocês aí.